Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Rio Podcast. Eu sou o Natan de Moraes, estou aqui com meu amigo Sérgio Henrique. Olá, galera! Vamos começar mais um podcast, episódio 77. E hoje, aniversário do Natan. Pois é, a gente tá gravando no dia 17, mas enquanto você tá assistindo, eu tô fazendo aniversário, beleza? Minha chave Pix tá aqui embaixo, se você quiser mandar aquele presente delicioso aí pra mim, tô aceitando tudo. Pano de prato, rodo, qualquer coisa. Eu vou te dar um presente pra você, depois você vai escolher. A Ranger? Ah. Você merece, irmão. Pega a chave ali e sai andar com ela. Então. Sai andar com ela, irmão. Calma aí, a TV que deu bug? Ah. Só porque, viu? Eu falo que é aniversário, abala o sistema. Abala, né? Abala. Pessoal, nós estamos começando aqui o episódio 77 com dois convidados aqui pra falar de coisa séria. Vamos falar sobre missão, lutas, conquistas, Perrengue. com o intuito de entreter vocês e orientar também de forma técnica, saber um pouquinho da história deles, um pouco dos perrengues que já passaram. Dois jovens que estão a todo vapor no mercado de trabalho, do varejo. E vou dar um spoiler aqui, na área de Arquitetura. Engenheiros. Então você que quer saber um pouco mais desse assunto, já passou alguns perrengues de construção, enfim, quer saber um pouquinho mais como é isso, de repente quer se formar em arquitetura, a nossa convidada de honra e o nosso convidado de honra que o Natan vai apresentar agora. Vou apresentar pra vocês aqui a Paola e o Luiz. Sejam bem-vindos a Rio Podcast. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Luiz, Boa noite. Vou pedir pro você, Luizão, vir um pouquinho mais perto aqui, ficar na faixa de um palmo aqui. Isso, fica bem à vontade. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Obrigado por sair do conforto do lar de vocês e poder vir aqui oferecer esse conteúdo pra gente. Eu sei que a vida hoje tá muito corrida, vocês trabalham demais, e aí, tipo, chega esse convite pra vir no meio de semana, vir gravar um podcast aqui. Esperamos, né, que esse conteúdo fique eternizado, que a gente possa evoluir através disso, que os nossos seguidores entrem em contato com vocês, sigam vocês e também que os seguidores de vocês venham para nós e que a gente possa somar e talvez começar um projeto junto aqui. Exatamente. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas a Estúdios Will, que é uma produtora aqui de Baiti, tá preparada inclusive para fazer curso, coisa que eu acho que vocês levam um dom aí para falar do nicho de vocês. Quer comercial, fazer arquitetura? Arrasta pra cima. Comercial, vídeo institucional. Quando vocês forem casar, que eu sei se vocês são noivos também, né? Você é casado, né, Luiz? Sou casado. Você é casado. Luiz é casado. Mas a gente vai fazer os 10 anos, né? Os votos. Opa! Então a gente Verdade, podemos fazer os votos de casamento de 10 anos, talvez um institucional da tua empresa, um comercial. A Rio Studios Rio, aqui de Baiti, pode ajudar toda a galera aqui. De repente também Casamento a Paola vai casar, olá, né? O William tá aqui, o segurança. E aí a gente precisa fazer um vídeo assim bem bacana, entendeu? Pra abalar o sistema aqui. Exatamente. E aí a Studios View tá aqui pra ajudar vocês. E a gente já tá começando esse assunto meio bem aleatório. Mas é um Jabbar Time aí full. Mas, gente, conta um pouquinho de vocês, os perrengues, a conquista. Na verdade, é a história, né? Acho que é sempre bom começar pelo começo. Eu tô começando a falar aqui, não paro mais, não deixei nem vocês se apresentarem. Sejam bem-vindos novamente. Luiz Arquiteto, Paola Arquiteta. Fala um alô pra galera. Fala, pessoal. Boa noite. Sou Luiz Fernando, proprietário da Diamante Móveis Planejados, arquiteto e amigo da Paola. Amigo e parceiro, talvez? Um futuro parceiro de negócio? Sócio, talvez? Parceiro, né? Parça. A gente tem um apelido carinhoso entre a gente aí, que é parça. E a gente estuda aí algumas possíveis parcerias. Vocês estudaram junto? Estudamos. A gente se conheceu antes da faculdade, né, Paola? Antes da faculdade. Antes da faculdade. E, por um acaso, a gente se encontrou novamente na faculdade. E aí trilhamos 5 anos juntos, estudando, dividindo sala, passando bastante perrengue, várias sessões de coach. O Luiz era o coach. Ah, é? Ajudava a galera. Que bom, sempre tem um Você mais era animado. O nerd, então? Não. Isso é o aí... motivador? Pode ser. Que busca um exemplo assim, maximizar os resultados das pessoas. Através de ferramentas de inspiração, de motivação. Puxar o Bernie ali mesmo. É mesmo? Pô. É brincadeira. Mas eu e a Paola, a gente dividiu muito tempo aí de estrada junto. A gente sempre se apoiava, né, Paola? Sempre em momento difícil. É muito complicado você viajar 2h30 por dia pra você ir pra faculdade, voltar, é muito desgastante. Você fez essa luta, cara? Nós dois. 2h30? Pra ir 2h30 pra voltar. Vocês eram ourinhos? Ourinhos. Que vida, cara, que vida. Quando eu vejo esses jovens fazendo essa empreitada hoje, tipo assim, eu já imagino que ali tem que virar uma família
Porque essa trajetória, tem uns que levou comida, outro tá com fome, outro tem um refrigerante, outro tá deprimido, outro tá chorando, outro não quer conversar. Vira aquela família ali, aquele Big Brother dentro do ônibus, né? Também. Dá pra dar uma dormidinha também no caminho? Sim. Pra ir e pra voltar também, né? Sim. E a gente tem uma família que ajudou a gente dentro da faculdade. A gente tem um grupo de amigos, que é o Estouro. A gente chama de Estouro, desde o primeiro ano da faculdade. Então, assim, é uma galera, uma galera. Somos, acho que, uns 15. Não sei quantas pessoas são, mas é uma galera, assim, que sempre se ajudou desde o começo da faculdade. A gente tem um grupo desde o primeiro ano até hoje. São amigos que vão levar pra vida toda. Pra vida toda. E tornou a caminhada mais leve. A jornada mais confortável, melhor, mais alegre. Então, a gente era uma família mesmo. Até hoje. Até hoje. Meu, eu penso assim, primeiro assim, que tipo assim, uma pessoa em plena consciência aí, escolher arquitetura, uma pessoa afegão médio, uma pessoa comum do mercado, escolher arquitetura, tem uma loucura na cabeça, tem alguma coisa, alguém que deu um toque. Como é que foi a escolha de vocês, assim? Começar pelo Luizão. Cara, na realidade, assim, quando eu escolhi a arquitetura, eu tinha abandonado a faculdade de Direito. Eu tinha desistido, tinha entendido que Direito não era pra mim. No metade do curso, tinha cursado 2 anos e meio. E eu tinha voltado pro cursinho, tinha prestado alguns vestibulares, tinha passado em alguns vestibulares e não sabia o que fazer. Foi quando meu pai falou, cara, eu tô de saco cheio da marcenaria, não quero mais. E em paralelo a isso eu também tinha passado no vestibular de arquitetura. E eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou assumir a marcenaria, vou cursar arquitetura, porque eu achei que uma coisa tinha a ver com a outra. E vou seguir em frente nisso aí. Foi quando eu voltei embora para Pinhalão, que moro em Pinhalão hoje. E comecei a minha caminhada dentro da empresa, da marcenaria e dentro da arquitetura. Ao longo desses 8 anos que eu estou na frente da empresa, peguei uma marcenaria, transformei em uma fábrica de móveis. Comecei um curso de arquitetura, demorei um pouco mais do que vocês para me formar. Mas me formei aí final de 2019. Vocês se formaram quando? Começo de 2019. Um ano a mais, você ficou? Fiquei um ano a mais. Não, a gente se formou no final de 2019, colamos grau em 2020. Você se formou em 2020. Final de 2020. E colei grau no começo de 2021. Isso. Fantástico. Na questão de arquitetura, vamos falar para a Paola agora. O que pega é a criatividade, a técnica ou a responsabilidade civil em cima do projeto? Então, é um misto. A gente precisa ter a técnica para poder desenvolver, executar o que foi criado, o criativo. Então, assim, é um conjunto. A gente precisa do criativo para poder chegar na técnica, mas o que é mais difícil, com certeza, é o que carrega o nome de responsabilidade. É mais difícil porque a criatividade ela é mais treinável. A técnica você vai aprendendo ali, você vai levando mais tempo. A criatividade você tem que exercer todo dia, né? Tem que exercer todo dia, tempo de trabalho. Então, assim, a criatividade você tem... Dentro da nossa área tem várias formas da gente ir adaptando a criatividade, mudando, modificando. Mas a técnica, se for para escolher qual é o mais difícil, assim, com certeza a responsabilidade técnica é a que pega mais. E deixa eu fazer uma pergunta. Como que vocês conseguem pegar as inspirações? Porque na minha área eu costumo realmente assistir vídeos de outras pessoas, de assistir vídeos de outras regiões, de outros países. E para vocês que atuam também, que tem que ter o seu pingo ali de criatividade, como que vocês buscam essas inspirações para produzir, para poder atender seus clientes? Então, tem uma plataforma que ajuda bastante os arquitetos, que é o Pinterest. Então, lá tem muita ideia, muita inovação. Então, é uma plataforma que pra gente, assim, é a preferida. É o carro-chave, é o preferido dos arquitetos. Mas nem tudo é executável, né? A gente vai trazer pra realidade, vai adaptar. Não fazemos cópia, isso não pode ser feito. Então, a gente olha ali um projeto, vê que pode se enquadrar, mas a gente melhora ali pro cliente. Vocês buscam as inspirações, né? Inspiração. E também tem bastante feira de arquitetura. Então, tem Expo Revestir, tem Casa Cor em vários estados do país. Então, a gente procura viajar, conhecer. Viajar é outro ponto de inspiração muito bom para arquiteto. Então, viajando, a gente conhece muita coisa, muitas histórias, muitos tipos de construção. E é bem bacana. Então, assim, para mim, o que eu gosto mais é viagem. E para você, Luiz? Pegando esse gap aí do que a Paola falou,
as feiras sempre ajudam a gente pela questão do que elas vão ditar a tendência dos próximos anos. Então, se a gente está se atualizando, se mantendo em contato com as feiras, a gente sabe o que vai ser produzido de arquitetura nos próximos anos. E assim, pode demorar um tempo para chegar, mas a tendência chega. Entendi. Entendeu? E exatamente o que a Paula falou. Pinterest é uma baita de um database para a gente estar buscando referência. E teve um professor durante a faculdade que me ensinou a estudar arquitetura, que é você estudar através de imagem. E você sempre entender o que você gosta, o porquê que você gosta, e você pegar essas referências e trazer para o projeto. Que é uma coisa que eu sempre falo para o meu cliente. Vamos trabalhar com referência? Vamos. Mas dentro de todas essas referências que você está me passando, me fala o que você gosta em cada uma. E o porquê que você gosta disso. Entendi. Entendeu? Então, assim, para mim, trabalhar com referência é base. É base. É base. Tem que fazer, né? Tem que fazer. E vou passar um adendo aqui. A gente fez um podcast com o André Torres, abraço aí, irmão. E aí, Quirão, meu amigo. E ele comentou que os investidores, vamos pensar assim, ele tem uma antecipação ali, um spoiler do que vai acontecer no mundo dos negócios daqui a alguns anos, enfim, as tendências. Para vocês, fica mais fácil até de talvez até criar conteúdo sobre isso? Ou como que vocês fazem essa tendência, essa visão virar uma tendência? Porque daí tem que partir de quem? Tem que partir de nomes nomes de referências. Como que vocês conseguem? Porque daí vocês vão na feira, legal, todo mundo que tava ali na feira aprendeu. Você já pode trazer já esse estilo? Pra realidade? Isso, já pra realidade. As tendências pra realidade. Trazer as tendências pra realidade. É possível? Tem tendência que pega e tem tendência que não pega. Tem tendência... Eu vou dar um exemplo. Dentro da movelaria, painel ripado. Cara, há 5 anos atrás, painel ripado não era nem cogitado. Paola, quantos clientes teus pedem painel ripado em projeto? Todos, sem exceção. Todos. De interiores. Até eu ia perguntar, eu ia acrescentar essa pergunta de qual que é a tendência a nível de arquitetura e nível de imóveis planejados. Vamos entrar nos dois. Então, na realidade, assim, né, dando continuidade nessa questão do painel ripado, o painel ripado é algo que está presente no dia a dia da marcenaria, no dia a dia do arquiteto e se repete muito. O que é o painel ripado? Eu vou colocar uma imagem aqui pra vocês. Mas quer ver, ó? Pode ir respondendo que eu vou... Painel ripado é como o próprio nome já diz. É um painel de MDF ripado, onde a gente corta as ripas menores e vai fazendo a aplicação... Para dar um 3D, uma sobressalência. Exatamente. Tá. Nossa, bonito, hein? Isso é uma coisa assim, que veio de tendência lá atrás e... Inclusive no nosso novo estúdio eu tava pretendendo já fazer esse painel ripado. Eu quero entrar mais uma perguntinha pra você, Luiz, que daqui a pouco a gente vai pra Paola, que é o seguinte... Você nesse nicho de imóveis planejados, que tem toda uma parte de arquitetura, uma parte que combina e tal, como é que você está fazendo com mão de obra, cara, hoje, assim, para conseguir? É máquina, é automação? Ou é obra de arte mesmo, esculpido o negócio? Não, processo. Mas fábrica de imóveis hoje é processo. Maquinário ajuda, ok, mas você investir em processo faz com que você consiga aumentar a tua produtividade, ter mais qualidade na tua produtividade. E o processo nada mais é do que organização e ordem para você fazer as coisas. Então, assim, quando a gente tem uma empresa, uma marcenaria, uma fábrica de imóveis e você fica na mão de um marceneiro, se esse marceneiro fica doente, quem que vai resolver o problema para você dentro da empresa? Não tem. Entendeu? Então, a partir do momento em que você coloca processo dentro da empresa, em que você coloca sistema e coloca tecnologia, as coisas mudam. Você para de ficar dependente de uma pessoa só. Mas existe máquina hoje que te adianta bastante lá? Existe. Eu queria perguntar, daqui a pouco eu vou entrar nessa pergunta para casa, mas assim, impressora 3D é a tendência do futuro para móveis planejados? Não. Impressora 3D não substitui? Não substitui. Impossível. Eu acho que cada um no seu lugar. Impressora 3D, hoje, ela não está tão desenvolvida para trabalhar com movelaria. Porém, chegar nesse nível, né? Porém, o que hoje ajuda muito dentro de uma empresa? É uma router. O que é a router? É uma máquina que ela corta através de corte de vetor, ela se movimenta através de vetores. Você pode deixar o desenho pré-estabelecido? Isso.
e ela vem fazendo todo o recorte na chapa. Então, e ela trabalha sozinha, você não precisa de ninguém para operar ela. E o nível de precisão é 100%, cirúrgico, né? 100% cirúrgico. Show. E essas novas... claro que esses tipos de equipamento têm um valor agregado muito alto. Ou seja, qual que é a dica para você que você já tem esse tipo de loja? Qual que é a dica que você passaria para pessoa que tem interesse em trabalhar com móveis planejados? É bom Não quero entregar o ouro. Hã? Não quero entregar o ouro. Entendi. Daí arrasta pra cima. O ouro Arrasta pra cima. Então faz o seguinte, então você entrega só o básico, daí se você quiser, você dá um pulinho nas redes sociais. Pô, mas Se fosse pra você dar uma dica. conselho para É. quem... Cara, investe primeiro em conhecimento e vendas. Aprenda a vender. Tá. A venda é mais importante do que saber fazer. Então, é tão importante quanto. Óbvio que se você não souber fazer, você não consegue não vender. consegue vender. Só que hoje existem várias maneiras de você produzir um móvel sem saber fazer. Existem várias maneiras. Você comprar plano de corte, você terceirizar a fabricação. Saber escolher matéria-prima. Saber escolher matéria-prima também é importante. Também é importante. Você está Mas conseguindo ser atendido pelas matérias-primas das indústrias aqui da região? hoje a gente compra de 3 lugares. Ponta Grossa, Araponga, Apucarana e Ourinhos. São os 3 lugares que fornecem a gente. Legal. Tá conseguindo atender dentro do prazo? Sim. Sabe por que eu pergunto isso? Porque eu tenho umas coisas dentro do meu coração. Serralheria, marcenaria. Terminou com erro. Dá problema. Pedreiro, marceneiro, carpinteiro, serralheiro. Sorte que o meu é videomaker, né? Não tem problema. Terminou com erro, dá problema. Não, mas até que a gente não quer generalizar, mas vamos falar assim, não chega quase perto de 99%, passam os perrengues com entrega, sabe assim? A gente tem uns históricos de família, de tradição, de história, que contrata o marceneiro, ele fala que vai entregar com 40 dias, chega com 90, faltando peça, faltando porta. Não, eu não... A Paula, hoje ela trabalha comigo, ela sabe. Já errei no prazo? Já errei no prazo. Mas nunca deixei cliente para trás. Sempre resolvi. E essa é uma visão que a minha equipe tem. A gente não deixa cliente para trás. A gente não abandona cliente. O pós-venda da fábrica é muito bom. Atrasou? Acontece, cara. Acontece. Por N motivos. Vocês avisam previamente que vai atrasar? Entro em contato, me desculpo, aviso, reagendo. Tento reagendar para um prazo que esteja ok para o cliente. Então, assim, atrasos pode acontecer. Mas, assim, atrasar 60 dias? Não. Aí não. Isso não me permito. O atraso que é possível fazer é o quê? Um prazo de 14 dias, 15 dias? Depende do tamanho do porte da obra, né? Depende do tamanho do porte da obra. E também, às vezes, faltou matéria-prima, uma máquina deu problema. No início da pandemia, foi terrível essa questão de material. Começou a faltar, o preço explodiu. Tomei muito prejuízo de ter fechado um projeto, o cliente ter pago. A matéria-prima era um preço, depois quando você foi entregar. Você não fala nada, fecha o bico. Absorvi. Problema criado dentro da empresa, eu resolvo. Esse preço foi problema criado dentro da empresa. Tem algum tipo de matéria-prima fora o MDF que está sendo atuado hoje no mercado de imóveis? MDF e MDP. MDP. O que muda de um para o outro? Densidade. E a forma como que eles são de feitos. Prensa, densidade de prensa. Isso. E das lâminas de... o MDF ele é feito com lâminas de madeira. O MDF ele já é mais triturado. Poeira, uma poeira socada. Não chega a ser poeira, mas mais um bagaço. Ah, tá. O MDP é lâmina de madeira. MDF é lâmina. Ah, tá. E o MDP que é... E os dois estão com qualidade equivalente? Cada um na sua função. Os dois aguentam água? Não, nenhum. Isso que eu queria falar. É a perguntinha. Aguenta, entendeu? Já ia virar um corte aqui do programa. Não, vou estar mentindo. Esquece. Hoje tem o MDF Ultra, que ele é um pouco resistente à água. Mas assim, não garanto e não... Não tem um custo-benefício para compensar? Não. E também não recomendo. Falar, tem algum tipo de emborrachamento, algum tipo de revestimento que poderia dar mais um isolado? Não conheço. Eu não conheço. Estou falando assim como curioso mesmo de cidadão, sabe? Eu queria saber mais sobre isso. Mas MDF, água,
não combina. Vou deixar a Paola falar um pouquinho agora. Caramba, né? Ô, Paola, nós vamos ver nessa geração nossa, a gente vai ver casa impressa em 3D ou não? Você gostou Eu mais, acho que né? nossa 3D, né? geração... Não, é porque eu tô falando de automação, de mão de obra, sabe assim? Tô falando, a gente sabe que a gente tá tendo uma carência, uma demanda de mão de obra na parte de construção civil, que existe e os jovens de hoje não estão encarando essa empreitada. E quem tá ficando, o motor tá patinando, o cara vai chegando num ponto com 50, 60 anos, ele já tem que começar a fazer umas visitas no médico. Já tá faltando pedreiro, né? Vocês estão dentro do mercado, né? Nós não vamos ver nessa geração em casa impressa em 3D. Eu tô pensando assim, uma coisa assim que... No mercado brasileiro ou no mercado... Brasileiro. Brasileiro, eu creio que não. O que eu penso assim, meus amigos, como um afegão médio, eu tô perguntando aqui, o que eu imagino? Como existe essa carência toda, então eu fico pensando assim, e se existisse uma impressora 3D que fizesse uma casa tipo Lego, peças que as pessoas podem encaixar, com certo espaçamento, talvez até de vácuo, para trazer uma sensação térmica entre uma espessura e outra, e chegasse um manual, né? O cara comprasse uma casa dentro de um caminhão, ela chegasse lá e vamos encaixar peça 1, peça 2, encaixa aqui, isso aqui. Eu acho que nesse nível não, mas acredito que casas já, vamos pensar assim, as pré-fabricadas, né, que são umas que se assemelham mais nisso que você tá falando, mas acredito que pro futuro seria algo bem mais pronto, tipo, sei lá, um trailer, você chega com o caminhão ali, pá, estaciona, desce ali o pezinho, a casa se estica ali e acabou, entendeu? Tipo uma barraca. Isso, como se fosse uma barraca, algo mais fácil de... Pré-montado. Assim. Isso, eu pensei até assim, lógico que tem dimensões e tal, mas se existisse até um caminhão que tivesse uma impressora 3D acoplada, ele chegasse no próprio local com a base feita e ele executasse tudo ali, tipo, em uma semana ele constrói a casa toda ali. Porque eu tô vendo uma tendência muito grande lá na frente. Sim. Nós não encaixamos bem no drywall, daquelas outras matérias-primas. Full frame também, que nos Estados Unidos pega muito bem, aqui também o pessoal não encara. E por que não pega essa tendência? Porque meu pai começou, ele tava vendo os métodos construtivos para construir uma casa lá no sítio e começou a pesquisar o steel frame, vários meios. Steel frame, eu falei full frame, não tem nada a ver. Não, full frame é a câmera. Não, assim, sobre essa construção de impressora, eu acho que vai demorar ainda algum tempo. Eu acho que nossa geração não consegue ver, é o meu ponto de vista. Mas é algo que já está sendo estudado, que é possível, não é algo fora do comum, assim, fora da caixa, que não vai acontecer. Um dia vai acontecer, mas é estudo, né? Então, assim, leva tempo e tudo mais. Agora, as construções de steel frame e de drywall têm crescido muito. Na nossa região, inclusive, tem crescido bastante. O que acontece? Quando a gente tem uma construção de steel frame, uma casa, assim, de 80 metros quadrados leva em torno de 6, 7 meses para poder construir. Com o steel frame, você consegue construir uma casa de 500. No mesmo tempo. Caraca. E é uma construção limpa. Então, assim, o valor, ele é um pouco elevado. Não é o mesmo acima do metro quadrado hoje do construção tradicional? Da alvenaria tradicional. Mas você tem uma obra limpa, uma obra rápida, uma obra que você demoraria talvez 2 anos, 1 ano e 8 meses, você consegue fazer por muito menos tempo. Então, é algo de se pensar. E vamos pensar assim, para as pessoas que se interessaram pelo que a Paola está falando, para o sítio hoje, que realmente a gente tem algumas tempestades ali, que tem rajados aí de vento, aguenta tranquilamente? Super resistente. Ixi, vai ter que fazer um corte. Não tem nada não, isso aí fica natural, pô. Você, né, de vez em quando tem que dar uma gaguejadinha. Tem que dar pra ficar sutil, não, vocês vão pensar que a Paola é muito perfeita. Caramba, essa menina não erra, cara. Você tá muito perfeita, Paola. Tem que errar um pouco. Então, é super resistente. Assim como a alvenaria, o steel frame também tem resistência. Uma resistência super boa. E em alguns aspectos, não vou saber falar exatamente qual, porque eu não trabalho com steel frame atualmente, mas alguns aspectos é mais resistente do que a alvenaria. Caramba! Tem alguns aspectos que já sobressaem. Durabilidade? Durabilidade é muito boa, o material é muito resistente. O isolamento térmico chega a ser equivalente à alvenaria tradicional? Ou depende do que você passa dentro? Se você ficou interessado, parte 2 do podcast. Isso vai ficar pro episódio que vem. Enfim. Ou depois a Paola vai deixar aqui nos comentários. Lá no Instagram, a gente responde as dúvidas lá. Eu gostaria de saber, assim, um exemplo assim, se for a gente construir 2 casas lado a lado, nas mesmas dimensões, em alvenaria e steel frame. Full frame. Full frame não. Steel frame. E drywall, por exemplo. Nas mesmas proporções de parede e tal. A mesma casa, né? O que será que muda de
isolamento acústico, térmico, né? É uma coisa que tá na minha cabeça. Você tem noção, Luiz? Não, eu não... Foge da minha área. Eu gosto de perguntar coisa difícil mesmo. Foge da minha área. Eu não tenho a competência para responder isso aí, não. Eu sei que a durabilidade do steel frame, em alguns aspectos, é mais durável. A resistência do material também é muito boa. Por isso que lá nos Estados Unidos tem uma utilização muito boa. Mas, assim, depende muito do clima de região. Agora começou a vir para cá, mas a gente mora num país tropical. É diferente do clima dos Estados Unidos. Então, lá tem uma utilização mais por questão climática e tudo mais. Então, cada país utiliza um tipo de construção para adequar ao clima que tem no país. É questão de adaptação mesmo. De adaptação. E deixa eu fazer uma pergunta meio polêmica aí. Quando vocês estão passando na rua, assim, ou vocês entram assim numa casa, e você vê, assim, que realmente passou um arquiteto lá dentro. Só que não era vocês daí, né? Aí vocês veem assim, nossa, olha só quanto é. O que vocês pensam assim? Que, caramba, os profissionais estão sendo profissionais ou é muito amador? Como que vocês veem esse mercado assim? E como que vocês lidam até mesmo? Vamos pensar assim, né? Tem o famoso, né, o pedreiro, né? Que nem você comentou. Que vem, chama um pedreiro, faz a cagada, daí chama o outro, que daí arruma, daí tapa ali, mas não fica aquele 100%. Como que vocês lidam isso no nicho de vocês? Essa é uma pergunta polêmica mesmo. Viu? Se compromete aí, Você fala mal dos outros profissionais? Não. Ixi, Não, tô brincando. Não, isso faz parte da ética da profissão. Então, a gente busca sempre... se a gente chega na casa de um cliente... Por exemplo, eu trabalho mais com interiores. Então, muitas das vezes... Eu chego na casa, ela já está em fase de acabamento. Não é a data correta de se procurar, né? Que é junto ali com o processo arquitetônico, de projeto arquitetônico. Mas, quando eu chego lá, a casa já está lá. E tem várias coisas, assim, que poderiam ter sido compatibilizadas com o projeto de interiores. E a gente olha e vê que não está de acordo. Mas daí a gente não vai falar para o cliente, nossa, por que fizeram isso? Não, eu procuro, a gente consegue melhorar a tal ponto. Para poder fazer isso que você deseja na sua casa. Mas falar de outro profissional... E nesse quesito, você falou que melhorar ali a usabilidade ali dos móveis, né? Você chegando na casa do cliente, tá vazio. Beleza. Você estuda, você pergunta como que ela trabalha ali dentro de casa. Eu sempre gosto de passar um paninho embaixo do meu móvel ali, porque eu não posso ver poeira. São perguntas muito interessantes de fazer pro cliente. Eu acho que é básico, assim. Por quê? Eu vou na casa dele, vou passar algumas horas fazendo uma consultoria, um projeto, alguns meses, e depois eu vou embora para minha casa. O cliente não, ele vai estar todo dia ali. E se você deixar um móvel que ele não consegue limpar embaixo, ele vai lembrar de você a vida inteira. Umas questões também que a gente sabe que existe, mas o mercado talvez não entende muito bem disso, é daquela velha história do pedreiro mesmo fazer o projeto, né? O próprio dono da casa, ele faz o desenho e tal. E muitas vezes o cliente deixa de observar fatores como angulação de sol, como arejamento. Piscina que não pega sol. Piscina que não pega sol, entendeu? Então, assim, eu queria de vocês agora, porque eu sei disso, mas eu nunca me questionei. Como é que o arquiteto avalia a questão de sol? Então, que lado tem que ficar o quarto? Então, o quarto, ele tem que ficar onde pega o sol da manhã. Quarto, geralmente a gente coloca onde pega o sol da manhã, cozinha. Por quê? Porque o sol da manhã é bactericida. Então, é bactericida. Então, assim, o sol da manhã, ele é ótimo para esses ambientes. Se você colocar o quarto, onde o sol vai pegar a tarde inteira, quando for dormir, tá pegando fogo. Tá, mas o sol da tarde também é bactericida? O sol da manhã é bactericida, o da tarde nem tanto. Ah, tá, em questão de porcentagem. Em questão de porcentagem. Sério? Sério. Caramba, cara, que informação 10, cara. Eu achava que o sol da tarde era mais bactericida do que o da manhã. Porque tem mais intensidade, não. O sol da manhã... Porque o sol da manhã é mais fresquinho, tecnicamente. É mais fresquinho. O sol da manhã é o sol que é bactericida. Então, por isso que a gente tem que colocar os ambientes mais... que tem mais umidade, como a cozinha, né? Os quartos. No sol da manhã. No sol da manhã. Então, a gente aí, faz galera, tudo. Tá vendo que dica importante? Você for desenhar a tua casa, que respeitamos, que seja feliz, que construa o teu sonho, nada impede disso. Ou você pedreiro que tá nos assistindo. Quartos e cozinha pro sol da manhã. É bactericida, é a recomendação pela Organização Internacional de Arquitetos do Brasil. Tô brincando. Por que tradicionalmente laje tem que ficar com 2,90, 3,10, 2,90, 3,10? Não pode aumentar um pouquinho mais e também não pode ser menos? Pode.
pode ser um pouco mais e pode ser um pouco menos. Não abaixo de 2,60 já não é confortável. Não se torna uma casa confortável. Porque, assim, é um conjunto de itens ali dentro, de técnicas, que vai trazer o conforto térmico. É isso que eu queria saber, porque então o conforto térmico, quando você vê uma casa alta aí com 3,5, com 4, você vê assim, o conforto térmico que tem ali é muito superior e você vai analisar, tipo, 4 fileiras de tijolo a mais ali em volta, Já não é vai. um custo que eu acho que interfere. Muda a questão de peso, de estrutura, tem que mudar a ferragem quando você ergue 4 fileiras de tijolo a mais? Não muda muito, mas assim, a questão é na finalização dos móveis. Então a gente compatibiliza. Por quê? A chapa de MDF tem 2,70. 2,70? Tem 2,70 no máximo. Então, assim, Se você quer um projeto que fique harmônico, um projeto... Que foi o que a Paula falou agora há pouco. Você compatibilizar um projeto arquitetônico com um projeto de interiores, você vai levar em consideração algumas medidas necessárias para depois que a casa acabar. Você chega lá num quarto, num closet que tem o pé direito de 3 metros. Você quer que o closet vá até o teto, um exemplo. Para ficar harmônico, para ficar bonito, um fechamento de 20, 30 centímetros em média. não fica harmônico, não fica bonito. Então, assim, se você tiver um pé direito que te possibilita você ter um fechamento do móvel razoável, pequenininho ali, bonitinho, o resultado final vai ficar mais bonito. Isso. Proporções, né? Porque daí você trabalha mais com padrão. Vamos pensar, não adianta você fazer literalmente uma casa com pé direito, um closet com pé direito de 3 metros, sendo que o máximo que você consegue é de 2,70. Daí eu acho que assim... Desculpa. Não, pode falar, pode continuar. Não, é que eu acho que assim, para um quarto, você consegue usar pé direito menor para poder utilizar essa proporção de móveis. Móveis de guarda-roupa, Entendi. painel ripado, fazer cabeceira, para deixar tudo de maneira harmônica. Agora, sala, cozinha, você consegue ter um pé direito maior porque é uma área social, deixa mais imponente. Pode emendar, né? Pode fazer uma emenda de uma peça com a outra. Pode. E você também não tem necessidade de ter o ambiente carregado de móveis até o teto. Por exemplo, um closet você precisa do quê? De espaço. Para guardar roupas. Na minha casa eu tenho um guarda-roupa de 4,5 metros, onde eu ocupo 20 centímetros e a minha mulher ocupa O restante. 99%. Não, é o restante. E esses dias ela teve a capacidade de virar para mim e falar assim: você não acha que tá na hora de você fazer um guarda-roupa no quarto do lado, não? É verdade. Porque o homem, assim, em geral, o homem brutão, assim, geralmente é 3, 4 zorba, 2, 3 camisetas, 2 shorts, um chinelo e um sapato, né? É a roupa do homem. Isso é uma A gente coisa sempre vai perder. Em espaço de closet, a gente sempre vai perder. E mulher, quando tá com 100 sapatos, tá sem nenhum. E Vai chorar em depressão. Mas, pô, você faz um closet lá de, vamos falar em metros lineares, 10, 15 metros lineares, que é um closet grande. Cara, tem mulher que enche isso assim e sorrindo, plena. Importante é ser Quero feliz. mais um. Quero mais um. Entendeu? E assim, agora, né, voltando pra... Na cozinha, a gente já não tem tanta necessidade. É porque também, se você colocar um móvel lá em cima, a pessoa tem que pegar a escada. Não acessa. Exatamente. Não fica... Não fica funcional. Não fica funcional. E beleza, a gente comentou aqui de projetos grandes, né? Qual que foi o maior projeto que vocês já pegaram? Juntos ali com design de interiores, já móveis, qual assim, foi um projeto over Projeto the São best? Olha, maior eu não sei, mas o mais complexo... O maior não, mas o mais complexo... Tamo lá, né? Tamo lutando. Estamos lutando. Até hoje. Tá, tamo lutando. Teve uma galera daqui da região esses dias que eu vi que entregou móveis, né, em Curitiba e tal. Tem uma galera de cidade grande buscando serviço aqui no interior, né? Nós estamos trabalhando com São Paulo, bastante. São Paulo, Curitiba, Faz tudo aqui, Londrina, leva pra lá, instala lá, tranquilo. coloca tudo na conta, matemática, sim. e mesmo pra ele lá compensa, porque você tem uma certa credibilidade, coisa que às vezes as empresas de cidade grande não são todas que têm, não é que é discriminando, É que daí- mas É que na realidade assim, a gente tem um atendimento muito personalizado, um atendimento muito humano. A gente atende muito fora de horário. Você vai numa cidade grande, você vai em São Paulo, Curitiba, pô, desliga o celular 6 horas e horário de acabou. funcionamento, acabou. Vocês recebem uma ligação 3 horas da tarde, um cliente que tá... 4 horas da manhã. Já recebi ligação, 4 não, mas recebi ligação 7 horas da manhã. Alô, pessoal da região, você que é cliente aqui do Luiz e da Paola, se você precisar falar com ele de madrugada, lembrar de alguma coisa, pode ligar.
Eles atendem. É mesmo, pior que é assim mesmo. A gente acorda de manhã, a gente tem mensagem Acabou de de cliente, a gente atende e às vezes a gente vai dormir 1h da manhã e tá respondendo o cliente. Eu lembro que foi na época da faculdade, depois de uma loucura. Eu tinha acordado no hotel, minha mulher, meu telefone tocando, e uma cliente falou: Luiz, preciso falar com você. Eu falei: não, tudo bem, vamos lá. Resolvi. Depois de uma festa Acabou? da Acabou. turma. Tá, então tá, obrigado, tchau. Desliguei, olhei, falei: cara, que dor de cabeça que eu tava. Eu ia falar isso pra vocês agora, tá com essa pergunta na ponta da língua. Cliente tóxico. Porque, sabe o que acontece? Não são todos clientes que são saudáveis. São clientes que é tóxico. Tem cliente que você, no meio do projeto, você já fala, preferia não ter pegado. Ah, existe. Acontece. Existe. Vocês vão aguentando como profissionais, vocês vão aguentando até onde não dá mais? Ou já chegou um ponto assim que falou, eu não quero mais te atender? Eu nunca cheguei nesse ponto de falar que não ia atender. Mas sempre tem. Só que assim, as pessoas têm que entender que antes de a gente ser profissional, a gente é humano. E elas entendem? 100% dos clientes entendem? Não. Eles querem porque querem e é assim, pronto, acabou, eu tô te pagando. Tem muita gente que muda de opinião de uma hora pra outra, né? Fala uma coisa que você hoje, amanhã cedo muda de ideia. Não, eu quero um móvel nesse lugar porque era... Daí você vê que realmente não vai ficar legal. Não vai ficar legal, daí você vai, acaba cedendo, faz o gosto do cliente, fala, não, vamos mostrar e tal. Ah, gostei assim, passa 2 semanas, você já está desenvolvendo um outro ambiente. Ah, pode voltar daquele jeito, ou vamos modificar de novo. Isso. Então, isso acontece. Um adendo, né? E a gente modifica. Vocês fazem os projetos em 3D, no computador, algo nesse sentido? Beleza. Aí eu sei que isso é como se fosse também... Demanda tempo. Demanda um tempo. Você tá lá, fez todo o projeto lindo, maravilhoso, daí o cliente chega e te mostra outro. Daí você... Qual que é a tua reação? Você realmente fala, dá um limite pra pessoa, vou fazer o projeto, agora realmente é um... Tantas alterações. Isso. Tá em contrato. Eu tenho limite em contrato. Tá em contrato. Tá. Orçamento tem custo? Pra fazer orçamento, eu não trabalho com... Mas Hoje em dia eu já não faço mais qualquer orçamento. Não que eu seleciono, mas... Por exemplo, assim... Especulação à toa, quando você percebe, você... eu queria ver, porque o ano que vem eu vou fazer... Tô 8 anos no mercado. Você já vê quando é especulação à toa. A pessoa tira uma foto da internet e fala, quanto que custaria mais ou menos um guarda-roupa assim? Entendeu? Você passa essa informação ou não? Fala, mais ou menos isso. A pessoa nunca mais te responde. Uhum. Entendeu? Agora, assim, a pessoa tá com um orçamento grande. Fala, vamos marcar um horário? Posso te conhecer primeiro, antes da gente desenvolver o orçamento? Posso ir até a tua casa? Você pode vir aqui na empresa? Deixa eu te apresentar meu produto. Se não, quantas vezes... Pô, eu já virei madrugada fazendo orçamento. Eu fui até Curitiba, atendi a cliente, voltei, passei a madrugada desenvolvendo para voltar para lá. Quando eu cheguei lá, ela falou, então, meu pai pediu para eu fazer com um marceneiro amigo dele. Entendeu? E é tempo trabalhado. Ida para Curitiba, volta, tempo trabalhando, desenvolvendo. Então, fala antes. Sabe, eu acho mexer com o sentimento dos outros, eu acho muito Eu fui para Curitiba, forte. Marquei com o cliente, marquei horário, cheguei lá. O cliente esqueceu, foi viajar. Entendeu? Tem que ligar para as pessoas antes, que esse mundo moderno, tem que ligar para as pessoas. Você vai estar em casa mesmo? Posso estar aí? Tô saindo daqui agora. Tem que confirmar e reconfirmar. Mas isso gera um pouco até de desconfiança da pessoa daí, né? Fala, nossa, será que ele tá querendo me atender mesmo? Então a gente já fica naquele impasse. Mas acho melhor, são coisas melhor que... ir e arriscar mesmo. Essas tendências hoje de youtuber, o marketing digital, que a pessoa tem que se autopromover, tecnologias Instagram. em geral, conectividade. Existe alguma coisa por trás, arquitetonicamente falando, talvez até por parte de estrutura ou por parte de ambientização, de iluminação, quantidade de pontos de tomada, sistema de conectividade da casa. Existe alguma coisa aí já chegando na nossa região com essa tendência ou não? A automatização hoje na arquitetura está crescendo bastante. Na nossa região a gente já tem bastante projetos assim com automatização. Automatização de cortina, de luzes. Climatização. Essas conectividades hoje, por exemplo, com aquele negócio de que você fala lá, Alexa, essas coisas assim. Cara, dá para projetar isso aí com automação? Ligue meu cômodo. Dá. Ele percebe que não tem ninguém em casa, sem querer. Você saiu, simplesmente tá aflito, quer dar uma volta, você sai. Ela percebe que não tem ninguém de casa, desliga, esse tipo de coisa assim. Não, já tem. Dependendo do que o cliente estiver te contratando para fazer, dependendo do que ele estiver disposto a pagar para você resolver para ele, você consegue desenvolver um projeto, cara, muito legal. Com a automação global da casa. Caramba. Iluminação, dimerização de luz. Uhum. Banheira, piscina. Piscina. Hidro, tudo. 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 Inclusive com o carro.
que hoje alguns carros estão vindo com um sistema de concierge que você consegue do carro dar comando para sua casa. E quais são os fatores que a pessoa pode incluir, assim, numa casa que seria legal, que não pesa tanto no orçamento e que talvez seja uma tendência legal, que poderia fazer? Mas, tipo, você fala de... Vamos pensar, dentro dos móveis... Dentro da parte estrutural. Uma iluminação... Automação estrutural. Um exemplo assim, o que a pessoa pode incluir num projeto hoje popular e acessível de automação que cairia bem e não vai pesar tanto no orçamento? Existe? Cara, tecnologia é caro. A gente parte daí. Você paga pra... Lâmpadas, por exemplo, automáticas. Tecnologia São é caras. caro. Utilizável. Mas a iluminação é algo que eu acho que vale muito a pena ser... automatizado. Você... Acende. Ou você mantém a palma, 2, 3 palmas, ela vai diminuindo. Então... Principalmente se você é solteiro e quer impressionar uma gata, né? Entendi. Você cria aquele Você chega ali em casa, aí a Alexa, tocar aquela música romântica. Daí já joga assim, daí a pessoa já fica olhando. Alexa, baixar os tons de luz aí. Aí você já ganha. Ar-condicionado também dá pra automatizar? Dá sim. Dá. Ar-condicionado. O quarto da sogra também. Ejetarba, quarto da sogra. Isso daí também dá. Sogrinha, te amo. Sei que você vai me ver depois. Ar-condicionado, cortina. Tem como fazer. E deixa eu fazer uma pergunta. Quais que são as dificuldades que um arquiteto enfrenta aí na sua vida? Tipo, desde realmente fez a faculdade, tá começando no mercado. Qual que é tipo assim, o erro, a dificuldade principal que você sempre enfrenta no dia a dia? Posso? Pode. A gente sai da faculdade sem saber absolutamente nada. A gente sai extremamente despreparado. O que a gente vai aprender ao longo do caminho. Aprende até com os pedreiros. Demais. Muito. Demais. Batendo cabeça. Então, já voltando nesse ponto, faculdade compensa? É viável fazer faculdade de arquitetura em 2023? Você precisa de um diploma. Você precisa de um diploma. É viável. É viável. Beleza. Ok, mas você não consegue trabalhar sem um diploma. É como se fosse medicina da vida. Não consegue. Não, você não consegue trabalhar sem um diploma e sem autorização do conselho. E daí se você for designer de interiores... Você tem a ABD, se eu não me engano, que é a... É o órgão que regula a profissão. O design interior seria uma mesma regulamentação? É a Associação Brasileira de Designers, ABD. Tá. Aí regulamenta... Então, beleza. Então, você tem que fazer a faculdade. Ou seja, para você ser arquiteto, tem que fazer a faculdade. Tem que fazer. Mas, ou seja, é só você fazer a faculdade, compensa mais você comprar um curso lá da Hotmart, faz uma base ali de arquitetura e só faz a faculdade ali só pra ter o diploma ali na parede. Você não aprende. Não aprende em curso e não aprende... Na faculdade você tem muita noção. Mas assim, você aprende no dia a dia. Na faculdade não tem como... A faculdade te norteia. A faculdade te norteia. Tá. A vida te prepara. Tá. É isso. A faculdade dá uma base ali, bacana, legal. A gente aprendeu muita coisa. Aprende a sentar tijolo, fazer as coisas na faculdade, vai pra obra mesmo? A gente tem algumas aulas, mas assim... Eu botei essa aula. Eu tenho até uma foto, inclusive, uns vídeos, assim, assentando tijolo e tudo mais, mas tá tudo torto, assim, não passa muita credibilidade, né? Mas assim, tem algumas aulas teóricas, maioria, né, teórica, e tem algumas aulas práticas. Nas práticas, a gente aprende como que a gente vai pedir para outra pessoa fazer. Mas a gente não tá ali no dia a dia para poder... Como que você vai chegar num pedreiro e ensinar ele a fazer o que ele faz a vida inteira? Então, assim, a gente trabalha com o maior respeito do mundo. A gente vai chegar na obra, você tem a formação, mas o pedreiro, ele trabalha ali a vida inteira. Então, abaixa a cabeça. Eu entendo da teoria, eu sei o que eu quero fazer, tenho o desenho na mão. Eu sempre chego na obra e falo assim, o que a gente pode fazer aqui? Tem como fazer? Se ele olha e fala assim, nossa, uma coisa impossível. Vai dar não. A dona. Você, a última palavra é do pedreiro. Vamos falar assim, modo de respeito. Nem sempre. E já Depende. Depende. E você comentando, né, que você é uma arquiteta, ok. Você já sofreu alguns preconceitos ou alguns problemas pelo fato de você ser mulher lá no meio e jovem, né? Isso, e jovem, exatamente. E bonita, né? Porque você chega ali, impacta os pedreiros, tudo. Já fica um negócio assim... Já, bastante. Eu cheguei de uma obra, primeira obra que eu fiz depois que me formei, peguei uma reforma. Eu conto essa história, assim, porque é experiência, né? Experiência
ela é ruim, assim, no momento, mas ao longo do tempo vai ficando melhor e engraçado. Hoje eu conto e dou risada, mas... Primeira obra que eu peguei, cheguei com uma trena de 3... Falaram assim, preciso de um orçamento para poder fazer uma reforma, no máximo 40 metros quadrados. Peguei uma trena de 3 metros. E fui. Deu 200 metros quadrados. Então, eu com uma trena de 3 metros, eu só olhei pra trena e falei, cara, não tem como medir isso aqui hoje, não. Eu vou conversar, vou fazer o briefing ali com o cliente, coleta de informação. Depois eu volto, faço coleta e tudo mais. Mediu no passo. E aí, a gente fez o projeto, foi aprovado, começou a obra. Eu cheguei na obra, vi uma janela mais alta que a outra. Nossa. E eu vi a parede do banheiro sem janela. Eu falei, tá estranho. E no projeto tava no desenho? No desenho tava certinho. Mas era uma reforma. Então, assim, tinha uma janela que já tava pronta e uma que eles fizeram. Aí eu cheguei na obra e perguntei quem que era responsável, quem estava responsável lá no dia, porque às vezes muda, né? Uhum. Eu falei, olha, quem que eu posso falar hoje sobre a obra? É fulano de tal. Cheguei lá e falei, oi, bom dia, tudo bem? Então, a janela tá um pouco... tá diferente ali. Não tá. Nem olhou na minha cara. Não tá. Eu falei assim, tá sim. Pega a trena e vamos medir. Saiu e me deixou falando sozinha. Aí eu peguei a trena, vi que tava diferente. Falei assim, tá diferente. Eu quero que arrume. Porque se o cliente chegar aqui à tarde, ele vai ver que tá errado. Eu já vou passar as informações pra ele, vou atualizar. Eu quero que arrume. E o banheiro tá sem janela por quê? Não, porque a gente fez e vai quebrar depois. Eu falei, mas eu quero que faça. Tá diferente as coisas. Um olhou pro outro e começou a rir. Tá diferente do que tá no projeto, eu não quero assim. E começaram a rir. Mas assim, sempre com muita educação. Mas nem sempre a gente recebe essa educação, esse Tudo que vai, às vezes não volta. Às vezes não volta. Eu sempre lido muito bem com os meus fornecedores, não tenho problema, geralmente, mas um outro dá uma esnobada, assim, por conta de ser mulher, trabalha uma vida inteira ali. Quem é essa que chegou agora, tem 26 anos e está querendo falar alguma coisa sobre a minha profissão? Uhum. Mas não é bem assim. Eu acho que a gente tem que adequar o que fica viável para as duas partes. É possível de fazer, mas é muito difícil? Então, vamos estudar uma maneira mais fácil de fazer. Mas tem que fazer. Não, isso aqui é impossível de fazer. Aí, a gente que tem a teoria, baixa a cabeça e respeita quem está ali. Mas, assim, sempre com muito respeito. Mas a falta de respeito para a mulher em obra é bastante ainda. Vai mudar, se Deus quiser isso vai mudar. Eu acho interessante porque assim, em contrapartida, quando preciso também vou para obra, junto com os meus funcionários. E eu já executei projetos de arquitetos. E eu já vi arquiteta mulher responsável pelo projeto chegar na obra e ser arrogante. Já na defensiva. Perde a credibilidade de quem está trabalhando ali. Já defensiva. Na hora. Porque acontece muito isso que a Paula relatou aí, dos prestadores de serviço não respeitar. E às vezes o arquiteto já chega na obra tão na defensiva, cara, que gera aquele conflito. Tem que saber ter relações. Exatamente. No negócio. O relacionamento humano dentro de uma obra ali é o essencial pro funcionamento Até da porque, obra. que nem você é uma humana, que nem você falou aquela hora lá. Por trás de um profissional no cliente tóxico, a gente falou, tem um ser humano. No pedreiro também. O cara tá com os problemas psicológicos, financeiro, brigou com a mulher. Todo mundo tem problema. E assim, a gente não... Quando acontece alguma coisa, um erro, alguma coisa em obra, ninguém é sabendo. É muito difícil alguém que fala assim, eu errei porque eu quis. Não existe. A gente erra porque a gente não sabe. Então, assim, o pedreiro às vezes erra porque não sabe, o marceneiro erra porque não sabe. Nós, arquitetos, erramos porque às vezes a gente não sabia de alguma coisa e é completamente normal. Mas, assim, os meios de resolver que é o X da questão. Porque tem profissional que vai ver que errou e resolve e tem profissional que dá as costas e deixa o cliente resolver. Não quer assumir Não quer assumir a responsabilidade. Entendi. E é muito difícil. Você vê um cara bater no peito e falar assim, não, eu errei, vamos resolver. É difícil. É difícil. Isso lá dentro da empresa, a Paula vê, eu sempre converso com os meninos. Cara, errou, traz pra mim, vamos resolver. Errou na casa do cliente, coloca o cliente a par. Não precisa falar assim, fiz cagada aqui. Não, mas corrige. Fala que vai ser resolvido. Não se exime do erro. Bate no peito e assume a responsabilidade. Porque deve ser um profissional. Não se exime do erro. Fala, não, errei, entendeu? Mas
Não deixa de resolver. Não fuja do problema. Já indo para esse tema, quais que são os 5 erros mais comuns que todo iniciante em arquitetura comete? Primeiro deles, que eu acho que é crucial, assim, a maioria sofre, é quando sai da faculdade, olhar rede social de arquiteto renomado, ou de pessoas que trabalham na mesma área, e tá tudo muito lindo e tudo mais. Replicar Ai, por que eu olho os projetos, por que tá tudo fluindo tão bem, assim, e eu tô aqui parado, às vezes sem nenhum projeto? Primeira coisa, comparação. A arquitetura tem muito disso. Não sei se nas outras áreas é assim também, mas o pessoal da arquitetura tem essa mania de se comparar muito, se cobrar bastante. Por que eu não consigo fazer aquilo? Ou por que eu não faço? Mas é tempo, é experiência. Um outro ponto que eu acho também que acontece bastante é o imediatismo. Todo mundo quer sair da faculdade sabendo tudo. E demanda um tempo também, que é resultado logo. E é um outro ponto que não é assim que funciona. Demanda tempo. Erro de orçamento também é um ponto que pega. Há erros técnicos que eu vejo. Erro de orçamento, erro de ergonomia. Erro de ergonomia. O que seria o erro de ergonomia? Ué, faz. Posso falar? Pode, vontade. É assim, a gente projeta conforme a ergonomia de pessoas. Então, no briefing, na coleta de informações, nós coletamos muita arquitetura de interiores. A gente vai chegar para projetar uma cozinha de uma casa. Quem cozinha nessa casa? Quanto tem de altura? É a ergonomia da pessoa. Entendi. Ergonomias são medidas altura. básicas de um ser humano. São medidas ergonômicas que são desenvolvidas a partir, tomando como base o corpo do ser humano. Uhum. Por exemplo, você tem uma pia na linha da cintura, você tem um armário na altura que o braço alcança. Se a pessoa tem 2 metros de altura, uma coisa, ela tem 1,60 m é outra. Exatamente. A ergonomia é variável. Varia. Você tem que levar em consideração o teu cliente. As coisas têm que ser diferentes. Para um deficiente físico, um cadeirante, Sim, a ergonomia todas. é outra. Uhum. Aí eu ia perguntar para vocês, já nessa pegada, como é que está sendo usada a cromoterapia na arquitetura? E os principais vantagens e erros, talvez, disso aí. Então, eu usei a cromoterapia no meu TCC, que eu achei super importante para trabalhar com o tema que eu escolhi, a cromoterapia, que foi uma casa-lar para adolescente. E o que a cromoterapia gerou ali? O que eu busquei trazer em forma de estudo, referência? Porque, assim, a cromoterapia, ela deixa o ambiente mais aconchegante, mas não sozinha. Tem toda a questão de iluminação, não só a cor, mas ela é muito importante e fundamental. Então, quando a gente projeta, a cromoterapia, eu acho ela bem variável de acordo com a faixa etária. A faixa etária que você utiliza de cromoterapia para uma criança é diferente para um adulto, enfim, em diversas situações. Então, no caso que eu usei para uma casa-lar, a minha intenção era o quê? Que as crianças gostassem de ficar nessa casa, no meu TCC. Eu não queria prender, erguer muro e fazer uma prisão. Então, ali eu usei a cromoterapia para instigar elas a ficarem dentro de casa. Então, assim, a gente tem algumas cores que estimulam certos tipos de sensações. Por exemplo, laranja estimula a comunicação, alimentação. Vermelho, amarelo. Por isso que o McDonald's usa o vermelho e amarelo. Fome. Instiga a fome, instiga a comer. Qual que é a cor sensual? Acho que o roxo. Você lembrou, né? Sensual. Para um ambiente mais íntimo, assim, por exemplo, a pessoa que quer, de repente, trabalhar cromoterapia no quarto, para fins, assim... Então, preto. Preto. Preto é sensual. Preto e paz, dourado. azul e branco. Tranquilidade azul. Paz branco. Tá. Por que a maioria das casas tem branco por dentro? É padrão? Que na verdade, assim, o branco, ele combina com qualquer outra coisa da casa. Branco é neutro. Uhum. Leve, E né? é leve. É diferente de você fazer, por exemplo, o preto é uma cor neutra, mas se você Que pintar... preenche muito mais espaço. Porque assim, o preto, ele suga a iluminação. Ele não reflete. O branco reflete. Uhum. Então, assim, para um quarto que você vai utilizar, por exemplo, o preto, um quarto assim mais nesse sentido sexy, porque outro tipo de quarto não aconselho colocar, porque... Isso eu falando quarto de adulto, né? Um quarto de adulto, Aí, sim, coloca o preto, mas daí investe mais em iluminação. Por quê? Porque o preto vai bater, a iluminação ela vai sugar, ela não vai refletir, o branco já é diferente. Então, assim, na maioria das casas,
O branco, eu acredito que seja utilizado por conta de combinar com várias coisas, ser mais aconchegante, várias composições, né? Ser mais aconchegante e pela questão de iluminação também. Outra coisa que eu tô vendo bastante, que inclusive eu gosto muito de arquitetura e sempre fico planejando, nossa, desde os meus 14 anos, fico sempre planejando meu quarto, minha bateria vai ficar ali, daí com a minha luz, enfim. E assim, eu sempre tô vendo novas referências assim, não é um quarto totalmente branco. As pessoas estão realmente começando a pintar, mas colocar umas palhetas de cores que complementam uma com a outra. Isso tá virando uma tendência. Tá virando uma tendência, principalmente pintura orgânica. Uhum. Porque tem aqueles movimentos. Isso, eu vi realmente. E cada vez mais, eu acompanho bastante no Instagram, que as pessoas estão, vamos pensar assim, fazendo talvez até alguns grafites em algumas salas, e realmente fica, tipo, absurdo. Outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês, que eu acabei esquecendo. Lembrei. Que é o minimalismo. Minimalismo hoje, dentro da arquitetura, é uma tendência? É um estilo de vida. Um estilo de vida. É um estilo de vida. Você quer responder essa? Não, fica à vontade. Você foi excluído agora do podcast. Pega seu banquinho e sai de ladinho. Se inspira um pouquinho, galera. Minimalismo, o que é a pegada? O que é falado dentro da arquitetura aos olhos dos especialistas sobre minimalismo? É que assim, o minimalismo, ele trouxe uma maneira mais leve de viver. Então a gente tem uma vida sobrecarregada hoje. É muito trabalho, é muita tecnologia, é muita informação. É uma vida corrida o tempo todo. Por mais que a gente more no interior, ainda assim a nossa vida já está corrida. Acabou aquele negócio de tranquilidade. O interior, a qualidade de vida. Tem, mas vamos pensar, tem comparado com São Paulo. Hoje você vem de Pinhalão pra cá, bem tranquilo. Agora, se fosse pegar o horário da Avenida Paulista ali, esquece. Então assim, a nossa vida está muito acelerada. O minimalismo, ele vem como um estilo de vida para poder trazer paz para o ambiente que tem que te acolher. Então assim, a arquitetura minimalista, ela não necessariamente precisa ser clara, ter cores brancas e tudo mais, mas ela precisa ter menos elementos. Então a gente trabalhar com poucos elementos e elementos necessários, assertivos para aquilo que realmente tem necessidade. Então é por isso que é um estilo de vida. E você já trabalhou com clientes que, eu quero fazer uma casa totalmente, mobiliar uma casa totalmente visando o minimalismo? Não. Clean, né? Não? Geralmente é contemporâneo e moderno. Que você atua mais. Acontece às vezes de você pegar um cliente no meio do caminho e ele falar, eu quero uma coisa mais minimalista. Eu seria um cliente desse. Mas assim, se a gente for pegar a essência minimalista, não se encaixa. Às vezes o cliente se enxerga dessa maneira. Sim. Mas dentro dessa explicação que a Paula deu, que foi bem completa, o cliente não se encaixa. É mais por questões de tendência. Tem tendência e essência. Ótimo. Entendeu? A Paula falou da essência do minimalismo. E às vezes tem cliente que quer o quê? A tendência do minimalismo. Isso, é que vamos pensar assim, né? O minimalismo não vai agradar raiz. a longo prazo. O minimalismo raiz é aquele que vive só com o que precisa, né? E tem muita gente que são muito bruscas com isso. Por exemplo, só se veste de preto. Claro que hoje preto também é mais fácil se você se preparar para arrumar hoje, eu sou de preto. Mas o minimalismo raiz é realmente só sobreviver com o que você precisa. Já outras pessoas já gostam de uma casa mais mobiliada, que eu sigo alguns gringos aí na internet que tem a casa ali tudo branco, preto ali, só que tem bastante elementos, só que ao mesmo tempo é clean. E o que acontece muito hoje? É você trazer referências minimalistas para alguns pontos da tua casa. Você não precisa ficar a casa inteira preso a um estilo. Cara, como que eu vejo a arquitetura? A arquitetura é arte. E a arte se manifesta de diferentes formas. Que foi exatamente o que você falou. As pessoas estão utilizando hoje muita pintura. Cara, pintura é uma forma de arte. E é uma forma de arte não tão cara. E que você consegue compor um ambiente de uma forma maravilhosa. Absurdo. Eu gosto de grafite. Entendeu? Existem referências aí na internet. Você pega um cobra da vida. É fantástico o que ele faz. É arte. É lindo. Entendeu? É arte. Que coca, gente? Não, obrigado. E como que vocês conseguem lidar? Você comentou que realmente tem alguns cômodos que vão pensar assim, eu quero a cozinha minimalista, uma sala contemporânea e uma sala de estar mais bege. Como que você consegue lidar com vários estilos numa casa só? Tem que ter uma mescla ali, tem que realmente harmonizar um cômodo com o outro. Tem que fazer os ambientes conversarem. Essa é a função do arquiteto.
Entendi. Quem manda, no final das contas, não é quem tá contratando, é o arquiteto, né? Porque a pessoa pode estar inventando alguma coisa ali que não tem nexo. Não, é que assim, o que a gente procura levar pro cliente, o que o cliente tem que entender, é que assim, ele não tem, um exemplo, não tem por que comprar um quadro de paisagem, natureza e tal, se ele não curte natureza. A casa, tipo assim, vai ter ele, mas eu gosto, eu acho bonito, ok, mas a casa tem que carregar a essência de quem mora lá. Então, qual que é a tua essência? A minha essência, eu gosto, sempre cresci assim num ambiente mais rústico, mas eu gosto do moderno também. Opa, vamos fazer um rústico moderno. A gente consegue trabalhar com as cores do moderno e trazer um pouco da madeira do rústico, por exemplo, ou pendentes e tudo mais. Então, a gente compõe dentro da história daquilo que o cliente é, então, dentro da essência dele. Então, é isso que é mais importante. A gente consegue unir todos os gostos e tudo mais, mas assim, casa não é vitrine, você não muda o tempo todo. Então, por isso que eu acho muito importante o cliente entender qual que é a essência dele, aquilo que se entender daquilo que ele gosta, para poder trazer para casa. Mas eu gosto, igual o Luiz falou, do grafite, eu gosto do minimalismo também. É a minha essência. Eu cresci, a família da minha mãe era assim, eu tenho contato com isso, do meu pai já era de tal maneira, e eu queria unir isso dentro da minha casa, porque é a minha essência. A nossa função é fazer isso, igual o Luiz falou. Então, a gente vai unir. E esse é um assunto, assim, polêmico. Tanto quanto atropelar o engenheiro. Esse é um assunto polêmico. Por quê? Porque tem arquiteto que quer impor para o cliente o que ele pensa. Ou o que ele acha bonito. Eu parto do princípio de que quem vai morar ali é o cliente. Eu preciso entender o cliente, entender a confusão que é o cliente, porque normalmente o cliente é uma confusão de gostos e misturas e cores, enfim. Eu falo isso porque quando eu me vejo como cliente, eu falo, caramba, como eu sou difícil, como eu sou complicado. E a gente tem que entender, captar e transformar isso em arquitetura. Transformar isso no ambiente aconchegante para o cliente, que é isso que a Paula falou. Eu gosto de um rústico contemporâneo, vamos unir essas duas coisas e vamos criar um negócio legal, cara. É isso que eu acredito, a função do arquiteto. E beleza, você comentou, né, que realmente um arquiteto não pode impor suas ideias, o seu tipo de arte, tudo, manifestar vamos dizer assim, de uma forma rude. Como que vocês conseguem colocar sua identidade dentro da arquitetura? Desde um imóvel planejado até mesmo, como que vocês conseguem pensar em como que você vai planejar tudo e realmente quando você bate o olho e fala assim, cara, esse projeto aí foi feito pelo Luiz, esse projeto foi feito pela Paola. Tem como você deixar essa identidade aí nos seus projetos? Tem. Através de elementos, de cor, textura. Padrões de criação. Você consegue passar na rua e falar assim, essa obra aí foi engenheiro tal que fez? Consigo. Porque tem arquiteto que trabalha mais com fachadas mais imponentes, então tem pé direito duplo na fachada, tem o telhado com platibanda, que é aquela cobertura que esconde, né, as telhas e tudo mais. Então, a gente olha ali que trabalha mais com o moderno, contemporâneo, a gente sabe quem trabalha com isso. E os elementos, partidos arquitetônicos, E é isso que é legal. É isso que eu penso, assim, que o cliente tem que enxergar na hora de escolher o arquiteto. Ele vê como é que o arquiteto desenvolve um projeto nessa questão de partido arquitetônico, elementos, texturas que o arquiteto gosta de utilizar e se identificar com isso. A gente tem um olhar um pouco mais clínico, a gente consegue identificar qual arquiteto gosta de usar o que, elemento, curva, reta, texturas... Isso. As cores até mesmo. As cores, o visual é mais... Esses dias a gente estava tendo uma conversa no escritório que a Paula me questionou e falou assim, cara, o que você usa para desenvolver os teus projetos? Eu falei, eu gosto de simetria. Eu gosto de ter simetria nos meus projetos, mesmo que ela não seja assim tão quadrada, tão simétrica. E ela falou, eu já prefiro uma coisa mais assimétrica, com um pouco de balanço, com um pouco de desequilíbrio. E a gente estava debatendo sobre isso. E falei, cara, e assim, não é algo que eu aprendi, que alguém me ensinou, na realidade. É algo meu, que tá aqui dentro, entendeu? Eu consigo desenvolver a arquitetura mais fácil partindo
da simetria. Essa parte princípio da simétrico. simetria, a simetria é uma característica muito... Eu não sei se faz Forte. parte da minha essência humana, ou se tem algum tipo de questões um pouco mais científicas sobre isso, aos olhos de um ser humano, mas o que me chama a atenção mesmo são as arquiteturas alemãs e holandesas. Eu vejo um charme tão grande naquilo, aquele telhado assim que faz em formato de igreja e tal. E aí nossa região ainda tem alguns lugares ainda que existe um pouquinho dessas culturas, né? Existe, tem. Por que parou desse tipo de formato de telhado mais caído assim? O que aconteceu? Adaptação climática. É um problema essa questão de tipo de arquitetura com esse tipo de formato? É um problema climático dentro do ambiente? Não, na realidade assim, eu brinquei aqui porque esse tipo de arquitetura, esse tipo de telhado, essa referência que você deu, holandesa, são lugares europeus, norte-europeu, que neva. Então você precisa de um telhado onde a neve não se acumule e vai escorrer, né? Onde ela consiga não se acumular e exercer carga, para você não ter problema de infraestrutura. Exatamente, de infraestrutura. Abrasileirou então a nossa arquitetura. A gente passou por alguns processos também de história, de arquitetura, né? Então a gente tem os 5 pontos da arquitetura hoje. Então, assim, que é o que vai demandar. Os 5 pontos da arquitetura moderna, né? Da arquitetura moderna, que é o que demanda, tipo, as construções de hoje. A gente consegue ver alguns edifícios assinados por arquiteto E daí A Adriana tem orgulho da gente agora aqui. Meu Deus. Um beijo, Adriana. Ô, Adriana! E da onde que vocês conseguem pegar essas tendências? Vamos pensar assim. Você comentou há um tempo atrás aí que vocês vão nesses congressos, nessas feiras de arquitetos, e vocês pegam suas inspirações ali. E da onde que o pessoal, essa área, consegue definir o que vai ser do futuro? São ditadores de tendência? Cara, a tendência vem de fora. Gringa, no caso. Vem gringa. Então, assim... O que dá certo lá... Existem alguns mercados de arquitetura... Por exemplo, movelaria. Qual que é o principal mercado de movelaria? Quem que dita a tendência? Itália. As feiras... Feira de Milano, cara, é a maior feira de movelaria do mundo. Então, sim, toda tendência vem de lá. Então... E o que eles falam... Vira lei. Exatamente, vira lei. Já foi pra lá? Não fui. Não tive a oportunidade ainda. Eu queria entrar num assunto agora, até para fins de viabilidade econômica, para quem está nos assistindo, de repente, quer partir para esse lado desse tipo de iniciativa, de construção civil, de investimento e tal. Uma coisa que há 10, 15 anos atrás, ou 20, talvez seja uma tendência que estava iniciando em São Paulo, onde o metro quadrado estava muito caro, Paulista, grandes centros econômicos, que é a constituição de flats, que procuram ter um espaço individual, mas que oferecer o máximo de ferramenta possível. Cama que você puxa da parede, fogão que você puxa daqui, tudo assim, o máximo de espaçamento possível. Eu queria saber de vocês qual que é a metragem mínima que um flat pode ser desenvolvido aos olhos do brasileiro. Xinga. Não, aqui não, aqui já é pequeno. Porque a gente trabalha muito com flat. Por isso que a gente pegou uma linha. Eu quero falar sobre flat agora, porque eu tô querendo investir em flat. São Paulo a gente trabalha bastante com flat. O flat não seria uma kitnet. É, kitnet. É como se fosse, mas tem umas diferenças ali entre kitnet, flat. Já pode ser um corte. Eu acho que... Qual que é a diferença de flat e kitnet? Agora? Deixa o Luiz falar ali. Eu não sei. Eu sinceramente eu não sei a diferença. É a diferença, tipo assim, em altura de pé direito, por exemplo. Composição ali dentro do que tem. Tá. Então, assim, tem kitnet. Kitnet não é por metro quadrado. Não é por metro quadrado. É o que tem dentro do espaço. Então, assim, compõe. o loft. Loft é pé direito duplo. Não é kitnet. Kitnet seria... Um quarto... Eu acho que seria um... Cozinha separada? Eu não... um seria com cozinha separada, o outro com cozinha integrada, junto com o quarto com a sala. São flat é com assim. cozinha integrada. Tá. No mesmo ambiente. Qual foi o menor flat que a gente projetou? 19? 18. 18 metros quadrados. Isso que eu queria saber, 18 metros quadrados. E assim, nós fizemos o quê? Não. 18 metros quadrados, pô. 3 por 6. Também dá, né, mãe? Tá, beleza. Nós fizemos desde o projeto de interiores desse flat até a execução dos móveis. O dia que eu cheguei dentro do flat para realizar a entrega, que eu fui acompanhar a equipe em São Paulo,
Falei, cara, não vai caber. A hora que a gente começou a descarregar a movelaria, o pessoal que trabalhava no prédio, o zelador, falou assim, meu, não vai caber tudo, sei lá, é impossível. E coube. De Moema? Foi de manhã. Cada coisa no seu lugar. A Paula me deu errado. Não, já botaram no teu já, né? Colocaram você na reta. Se a Já, gente tiver que voltar de São Paulo pra Pialão... Mano, eu acho fantástica essa iniciativa, porque eu tô pensando assim, que pessoas hoje estão querendo menos espaço, porque não tem tempo pra cuidar e tal. As demandas são muitas Tem pessoas uma coisa que sozinhas. acontece muito em São Proporcional Paulo. Foi o que a gente falou. Você falou assim, pô, vou atravessar a Paulista agora. Cara, esquece. Se você morar perto de onde você trabalha, se você passar a semana ali perto de onde você trabalha, é muito mais fácil. Você economiza com Uber, você economiza deslocamento, tempo, E se o seu tudo. trabalho já é num lugar que realmente é viável, tem um mercado ali perto, vamos pensar em São Paulo, um shopping ali, algo assim pra você poder aproveitar também, então fica muito mais fácil. Sim, fica muito mais fácil. Esse espaço aqui do estúdio aqui, contando com aquele espacinho de trás, ele daria pra fazer um flat aqui? Tranquilamente. Faz. Dá pra pôr uma cama de casal aqui? Dá. Tá. 1,38 por 1,88. Uma televisão. Aqui nessa parede dá pra colocar uma cozinha e a entrada do banheiro. Eu vejo uma tendência, em termos de viabilidade econômica, pra locação, tipo assim, muito interessante pra esse nicho. Porque é coisa que cidade grande já existe. Isso. Inclusive, a gente tava procurando esse tipo de coisa Não aqui tem pra aqui mim. na nossa região, cara. Eu pensei em desenvolver um prédio, uma pequena cidade, onde a gente pode levar em consideração o espaço ambiente ali externo, talvez paisagem, talvez uma devida central que distribui algum tipo de coisa como água ou circulação de ar, enfim, e os ambientes adequados a uma cama de casal. E aí vai ter um fogãozinho ali que puxa da parede, a cama deita, não sei o que dá pra gente fazer dentro desse ambiente, mas pra locação. Porque eu vejo assim, uma pessoa, um jovem, que nem assim, essa galera aí que tá no mercado hoje, que, por exemplo, tem um casal, não tem filho, não tem nada, e quer morar bem, ou não precisa de quintal, não tem tempo, trabalha demais, trabalha de dia e faz faculdade de noite. Um flatzinho desse bem acomodado, com uma fachada legal do prédio, um paisagismo ali. Quanto que é o aluguel, meu? É 1.000 pila, filho. Coisa que aqui você poderia alugar uma casa. Só que o cara não quer uma casa. Por que ele não quer uma casa? Ele não quer cortar grama, ele não tem como cuidar da casa, que fica aquele ambiente exposto. Ele quer uma coisa mais... Cara, o aluguel de flat em São Paulo ele gira em torno de 4 mil reais. 3.500. 3,5, 4 Você tá brincando, cara. Sim. E casa grande assim, então... Não, casa você nem acha. Não acho, né? Quando a gente vê um flat, quando a gente começou a fazer, a gente entra no flat hoje e fala, você não precisa de mais do que isso pra sobreviver. É isso que é interessante, assim, você Não tem um precisa mais pouco de disso. tudo ali, Você tem um guarda-roupa, adequado. uma cama, uma televisão, uma mesa pra se alimentar, uma cozinha, um banheiro, O que você precisa? não precisa de mais nada. Aí você tem que ter a sua devida iluminação. Posso fazer um merchan? Pode. Entra lá no Instagram da Diamante Móveis. Tem bastante imagem de flat pronto, processo de desenvolvimento. Vocês vão conseguir ver bem legal como que fica acabado esse projeto completo. Diamante Móveis. Diamante Móveis Planejados. Vou deixar aqui pra vocês na descrição. Eu vou precisar de uma ajuda de vocês depois no offline aqui pra gente conversar sobre isso aí, porque eu tenho tendência de investir nisso aí, ver se a gente consegue introduzir no mercado esse nicho aí de pessoas, porque o jovem hoje tem uma galera que não pensa em ter filho, tem uma galera que é solteira, independente, que quer só aquele espacinho pra morar bem, quer ter uma boa fachada talvez na frente, por isso que eu pensei num condomínio, né? Também vão pensar, porque tipo, caramba, tem que ser fácil, prático e confortável, porque não adianta vão pensar, a cor do móvel é azul, outro roxo, outro verde. Não, daí fica ruim também. Então, vocês unindo e vocês como Sim. designers de interiores e arquitetos conseguem proporcionar isso pro Sim. seu cliente Sérgio aí. Não, esse apartamento que o Luiz comentou, que é o de Moema, vieram clientes depois, porque passaram no apartamento para poder conhecer. Cara, eles acharam incrível. E acharam lindo, incrível. Falaram, meu Deus, foi resolvido, tipo, todos os pontos. A gente pensa, quando a gente Eu faz fiquei o curioso agora, cara. desenvolvimento, Entra lá, a gente faz vai ver, bem um legal. processo de tudo. Então, primeiro começa com o quê? Briefing com o cliente, o que ele deseja, Ergonomia, ergonomia, estudo de bairro, cromoterapia, o que tem ali na iluminação. região. Primeiro a gente faz um estudo de bairro, né? O que tem ali no bairro? O que tem ali próximo? Qual é o público que o nosso cliente quer atingir? Para quem que é a ele quer persona alugar? que vai locar o espaço dele. Quem que Vai vai alocar alocar pra um público mais chique, que mora ali no shopping center mais chique. tem os Você tem que bairros elevar um pouco o nível de... Exatamente. Não de material, mas riqueza de detalhes. Porque o material é um para todos. O material tipo de mesmo. marcenaria é o mesmo.
não vai ter alteração. Mas assim, os detalhes, riqueza de detalhes. Por quê? Quando a gente faz essa coleta de informações, a gente já monta o cronograma de tudo aquilo que a gente vai entregar, quais os prazos de entrega, alinha com o fornecedor. Então, a gente traz os flats ali para o projeto, faz o desenvolvimento, apresenta para o cliente, gostei, a gente entrega o projeto, a gente entrega os móveis, eletros, talher na gaveta, prato, roupa de cama, cortina. Vocês fazem acompanhamento de obra e também orçamento de obra? Tudo. Sim. Se o cara quer contratar vocês para entregar tudo prontinho, eu quero que vocês me apresentem o orçamento e me entrega pronto. Eu só me entrega a chave pronta o dia que tiver ali, até com lençol na cama. Limpo. A gente entrega limpo, com faxina no final. Pra morar. Tá, e quanto que isso adiciona no custo do projeto, em termos de porcentagem? O acompanhamento de obra e orçamento de obra, sei o quê? 10, 15% Depende a mais? da complexidade. Depende do que a gente vai estar entregando. Por exemplo, hoje a gente montou um kit para o cliente, onde o cliente consegue formatar dentro do que ele quer investir. De orçamento. Por exemplo, assim, fala, legal, Luiz, eu quero esse kit aqui, ó, o kit 1. O que contempla o kit 1? Ar-condicionado, cama, movelaria, talher, cafeteira, secador Depurador. de cabelo, depurador, Secador de roupa. micro-ondas. Não Daí cabe. já não cabe. Já não entra no contexto do flat. Não tem como colocar uma máquina. Não, porque daí a pessoa tá, Teoricamente, teoricamente, tá na condomínio cidade de flat grande. geralmente tem a lavanderia lá Tem embaixo. lavanderia do embaixo. prédio. Tem lavanderia do prédio. Ah, show. Tem academia do prédio, tem alguns Tem, recursos do tem. prédio. Tem. Esse que é a visão. Eu morei num flat em Londrina e essa que era a visão. Era tipo um flat com um apartamento que era aqueles oco por dentro, aqueles prédios que era oco por dentro, que você sobe assim, tipo shopping, que você vai ver nos andares assim. Tem um átrio central. Isso. E tinha lá na lavanderia do prédio, que era lavado pela roupa da galera, pelo... Como é o nome? Essa definição foi muito boa. Não, mas ok. Continua. O oco por dentro. É, o oco por dentro. É o átrio, tem um átrio, o átrio central. E lá tinha a lavanderia do prédio, academia do prédio, o Wi-Fi do prédio todo. Eu acho que, tipo assim, soluções que eu acho que pega bem para esse nicho de locação. Se você faz um sistema que o sinal do Wi-Fi pode correr bem pelo prédio, devidamente planejado, e você oferece essa solução para o prédio todo, um Wi-Fi gratuito, uma lavanderia gratuita. Por que a lavanderia gratuita? Porque já foi feita uma automação, uma coisa prática, que a pessoa chega e consegue ter essa praticidade, ou de repente a facilidade de automação para o colaborador que vai fazer isso ali no prédio. E você oferecer um pacote que é uma pequena cidade onde cada um tem sua porta e cada ambiente pode ter até um certo assimetria, um quarto diferente do outro, um que a cama tá mais aqui, outro tá ali, outro tá em cima, outro tá embaixo, enfim, mas com viabilidade econômica. Assim, e daí vamos pensar do Sérgio, né? No caso, ele contratou vocês e fez todo o projeto junto com vocês. Mas se no caso o Sérgio não tivesse conhecido vocês e tivesse contratado uma outra pessoa, só que ele quer atualizar, quer tá meio que uma bagunça, é possível também? Vocês também conseguem entregar esse tipo de serviço? Nós fizemos isso em São Paulo. O cliente estava com um flat, um cliente nosso, um cliente recorrente, estava com um flat que ele não estava satisfeito com o que tinha sido entregue. Já tinha sido entregue a movelaria. Aí ele entrou em contato com a gente e falou, olha, eu preciso dar um upgrade aqui e preciso resolver alguns pontos. O que vocês conseguem fazer? A gente montou um pacote personalizado, assumiu a obra, finalizamos a obra. Fomos para São Paulo, acompanhamos tudo. Nessa você foi, né? Foi você, a Elba e o Vitor. Sim. Finalizamos a obra e o cliente ficou satisfeito. Entendeu? Deu problema, ele não estava satisfeito, a gente concluiu E resolveu. e estamos com mais 2 obras dele para entregar agora depois, começo de ano. Uma coisa que eu vou perguntar para vocês. Mercado no digital. Hoje, você consegue... qual que é o impacto hoje do digital no nicho de vocês, na arquitetura? É enorme. Porque as pessoas gostam daquilo que elas veem. E o Instagram é a maior vitrine. É uma vitrine mundial. Então, assim, as pessoas olham, gostam e contratam. Se tiver um marketing legal, se tiver um tráfego legal e tiver um produto legal, o que vai te impedir de crescer na internet? É aí que eu ofereço para vocês os estúdios Real.
Achou que não teria merchan assim de graça, né, gente? Gente, se você quiser posicionamento digital, que é o pacote que eu ofereço aí pros meus clientes, que é literalmente isso que você falou. É o que o teu cliente lá precisou, entendeu? Resolver teus problemas. É isso que eu vou fazer pra você. Gente, o posicionamento no digital funciona da seguinte forma. A gente faz um plano mensal, onde você paga mensalmente, e eu consigo elaborar uma estrutura de vídeos pra você poder ter resultados dentro do seu Instagram, Facebook, TikTok, enfim, Sérgio, muita coisa. YouTube também, viu, pessoal? Verdade. Vendendo a sua verdade. Você que é uma autoridade acima de tudo e quer expor isso pro mundo, hoje no mundo digital não tem como ficar mais para trás. Tem que dar um passo, seguir em frente. O Natan tá preparado para te ajudar, te orientar. É o diretor, produtor e dono aqui da Studios Views que vai orçar isso para você e te ajudar. Nós não fazemos ainda manutenção de redes Social media, essa social parte media ainda não fazemos. Mas o que criação de conteúdos aí a gente tá abrindo de portas abertas aí pra você. até assim, casamento, vídeo de Isso. chá de revelação, institucional, comercial, clipe musical, enfim, tudo que você precisar de soluções também audiovisuais, a Studios Views pode te ajudar. Chegou a hora de você mudar, indiferente de onde você está vivendo, impactar o mundo, impactar o seu meio ambiente. Conte com a gente para te ajudar nesse mercado. E, gente, já fisgando aí no digital, hoje, beleza, vocês falaram, obviamente vocês falaram que realmente tudo que vocês veem é o que o pessoal quer comprar. Como que funciona pra vocês? É correria? Tipo, de produzir tudo isso, vamos pensar. Porque é muita coisa. É cliente ligando, você tem que, ao mesmo tempo, fazer um marketing da sua empresa. Como que é isso? Cuidar da saúde, cuidar do marido, cuidar da mulher. Na verdade, a saúde fica por último. Acho que é meio... Fila do SUS. Eu acho que é meio que geral, assim, na nossa área. Eu vejo geral. Cara, principalmente Cuidando de da saúde saúde por emocional. último. A gente tá vivendo um momento em que todo mundo na internet fala que você tem que viver no hype, tem que entregar tudo e fazer tudo. Dar conta de tudo. Com 30 anos, com as contas pagas, casa própria, carro zero. Cara, isso te consome. Você vê muita galera, muito amigo próximo aí, endoidando, tomando remedinho, porque... Burnout chegou. Burnout chegou. Real. Eu cheguei no final do ano Chegou, bem o Luiz cansado, chegou bem perto. cansado. E eu cheguei perto do burnout há um tempo atrás também. Caraca. Porque é muito excesso de trabalho. E assim, a nossa área é linda. Quando a gente entrega um móvel pro cliente, a maior Poxa. satisfação do mundo. A gente vai de coração aberto, nossa, entrega, mas assim, tem um todo por trás. Então, muitas vezes a gente negligencia a nossa vida para poder entregar o sonho do cliente. Para você, arquitetura é amor ou dinheiro? Não seja hipócrita, pode falar a realidade. Você tá num negócio por dinheiro ou você tá num negócio porque você ama tá vivendo esse ambiente? Porque eu amo. Eu costumo falar que a arquitetura... Eu não escolhi a arquitetura que me escolheu. Não acreditei, hein? Por quê? Eu fiz... Não, é verdade, porque eu fiz, na verdade, vestibular para nutrição. Não tinha a ver com arquitetura. Eu achava que eu não era capaz de fazer arquitetura. Então foi aí que começou. A gente não tem um direcionamento quando a gente é adolescente no que a gente vai aquilo que eu falei fazer. no começo Depois da da sessão entrevista. de coach com o Luiz, E as nossas aí- viagens pra Ourinho. Entendi. E seja você a sua arquitetura, seja você a sua força. inspiração. Né? Não, mas assim, eu costumo falar que a arquitetura que me escolheu, porque assim, eu fiz o vestibular para uma outra área. Depois fiquei pensando, por que eu não fiz vestibular para arquitetura? Por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Aí comecei a me autoavaliar, falei, olha, eu acho que é porque eu tenho medo. Medo de não ser capaz. E aí, na fila de inscrição, eu falei, quero mudar. Minha mãe olhou pra mim e falou, você tá louca? Como assim? Eu falei, não, mãe, eu quero fazer arquitetura. Mas por que você não falou antes? Eu tinha medo de não conseguir, mas eu vou fazer. Daí ela falou, então, seja feito sua vontade, então faz. E aí eu mudei de curso, na fila da inscrição. Em Maringá, 2014. Comecei lá. Fiquei 6 meses na Unicesumar. E aí tava longe da família, tinha 17 anos, muito imatura. Não consegui ficar lá, queria ficar perto da mãe, do pai. E aí, voltei embora. Voltei pra cá. E aí, o que aconteceu? Eu falei, agora, o que eu vou fazer? Voltei empregada na área. Comecei a trabalhar aqui com um engenheiro, que me acolheu, assim, de portas abertas. Falou, tudo que você tiver de dúvida, a gente vai tirar. E
mostrar que não é tão difícil assim, que é mais leve. É legal você ter esse suporte, né? Essa Tem alguém por alicerce. trás de você te ajudando ali, E é o Ruas, inclusive, que me Um deu abraço pro Ruas. Alô, Ruas. Eu trabalhei Salve. 2 anos lá com ele. Uma excelente escola, né? Excelente. Um profissional acima da média. Legal. Então, assim, tive um estágio muito bom. Então, foi lá que eu comecei. E aí, comecei a arquitetura na FIU. Então, assim, eu várias vezes escapou pelos dedos ali a arquitetura, mas acabou voltando. Então, hoje eu tenho um pensamento comigo que se Deus plantou alguma coisa no coração, é porque é pra ser mesmo. Então, a arquitetura pra mim é amor, porque Deus me plantou e eu tenho que florescer onde Ele me plantou. Show. Deixa eu fazer uma pergunta agora pro Luiz, que eu bolei aqui. Luiz! Vamos lá. Você tem que estar feliz para achar o seu propósito, ou você achando o seu propósito, você encontra a felicidade eterna? Cara, você tá falando sobre o propósito e esses dias pela manhã eu tava ouvindo um podcast que quem tava o entrevistado era o gestor, o chefe de marketing do McDonald's aqui no Brasil. Uhum. E a busca pela palavra propósito no Google cresceu nos últimos anos absurdamente. E as pessoas ficam muito perdidas em relação a propósito, qual é o meu propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, coloque como propósito trabalhar. Que é o que você vai fazer, a maior atividade que você vai exercer o resto da tua vida. Aprenda a trabalhar, ame a trabalhar, que você vai ser feliz. Que é a atividade que você mais vai exercer ao longo da tua vida, que é trabalhar. Então, propósito, eu tenho alguns propósitos bem pré-definidos, mas trabalhar está entre os primeiros ali. Eu tenho um tesão do caramba em trabalhar e fazer o que eu faço. Parabéns. Show de bola. Antes da gente, 1h28 já, tá tudo... Tem mais coisa pra perguntar, tá começando agora. Calma, você se aquete aí, deixa eu fazer uma pergunta. Inclusive, uma amiga nossa aqui da Rio Podcast fez um trabalho e ficou incrível a reinauguração do The Rafas. E foi feita por essa mulher aí. Sério mesmo? Sério, fi. Ficou impressionante. Eu cheguei lá esses dias lá e falei, gente... Coisa de primeiro mundo. Não consegui nem mensurar o valor do Pisei em São investimento. Paulo e tô em Baiti. Como que foi aquele lá do The Rafas? Então, o The Rafas, a Mona Lisa e o Rafael, um beijo pra eles. Beijo. Sabia que já estiveram aqui? Já assisti. Assisti. Seguidor. Então, a Mona Lisa e o Rafael foram muito assertivos naquilo que eles queriam. Eles sabiam o que eles queriam. Então, assim, foi muito... O processo deles foi muito rápido e muito simplificado. Eu quero isso e eu quero que você traduza isso aqui dentro. Então, assim, eles me buscaram para poder trazer algo diferenciado para Ibaiti. Primeiro ponto, principal. E o destaque deles, que é um lanche maravilhoso. E aí, a gente começou as reuniões, tudo mais. A gente foi desenvolvendo o gosto deles. O que eu quero, o que eu gosto. E eles têm um estilo bem solto, assim, bem leve. Então, foi um projeto que eu pude brincar com algumas peças. Por exemplo, pintura. Quando você entra, já tem uma parede azul. Impacta. Bem na porta. Outro ponto, a parte de ripado na parede. Então, a gente conseguiu fazer uma curva, um desenho, para deixar o lugar mais fluido. Tem um pé direito alto, bonito, que o arquiteto que fez lá acertou muito nas alturas e na disposição. Só que quando eu entrei lá, era um salão. Não tinha nada. Acho que até mandei uma foto pro... Não dá pra imaginar. Inclusive, eu acho que eu vou pedir de novo essas fotos pra você mandar pra eu colocar aqui no episódio. Eu vi essas fotos. Que era antes e o que é depois, né? Meu Deus do céu. Não tinha nada, tinha só escada. Tinha escada, É porta. o salão vazio, né? Sabe o que me impactou, além do contexto como um todo? Que me chamou muita atenção de lá, sinceramente, como ser humano, é de eu chegar num lugar naquele nível de arejamento, de luz na tendência certa, me chamando para comer, mas assim, a cozinha exposta.
com um ambiente extremamente limpo, assim, de uma forma que eu nunca tinha visto aquilo antes, num Então. restaurante comercial. O dia que eu cheguei lá, lógico que foi no dia da inauguração, não sei como é que tá hoje, espero que esteja no mesmo nível. Mas, meu, aquela mesa de inox, assim, tudo muito organizado, o chão, você vendo, assim, o cara cozinhar com máscara, com touca, o hamburguinho, assim, parecia que era uma obra de arte, assim, em cima do negócio, aquele preparo todo, as folhinhas, tudo separadinho. Sim. Isso me passou uma segurança de em forma nenhuma eu pensar como é que foi feito esse lanche. Porque, tipo assim, às vezes você come aquele fica famoso pensando. X bactéria que você compra em qualquer lugar. Podrão da E tal. madrugada. Que nós comemos também, que nós somos peão, nós comemos também. Mas, meu, me passou uma segurança fantástica, assim, que fala, eu posso deixar meu filho comer ali, que Sim. Tá seguro, tá seguro. Teve um diferencial lá, que é a questão da cozinha exposta. Então ali até tinha um vidro e tudo mais para poder separar, mas não sei se eles têm intenção ainda de colocar, porque do jeito que ficou ali ficou bom também. A gente trabalhou muito bem a exaustão, então você entra lá não sente cheiro de nada. Exato. A exaustão foi impecável. Então a gente pensou, calculou ali a parte de vento, para onde que entra a ventilação, para onde que estava indo, para onde que ia levar esse cheiro. Então, assim, pode ficar todas as janelas abertas. Agora que tá calor, você vai lá, tá tudo aberto e não entra cheiro para dentro. Você não sente aquele cheiro carregado de fritura. E a cozinha exposta é um diferencial. Outro diferencial é o bar. O bar separado da cozinha. Então, se quer pedir um drink, alguma coisa, pode chegar ali no bar ou pedir para as meninas ali. Preparam separado da cozinha e você está vendo as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Então, assim, é muito bacana quando o Rafael falou dessa vontade, porque eu conheço o lanche deles há muito tempo. Sou cliente. E comem. Como bastante. Come logo de 2. Como bastante. E eu adoro o lanche deles e tudo mais, e conheço eles há muito tempo. E eu sei como que o Rafael, sabia já como que o Rafael preparava os lanches. Eu falei pra ele, isso tem que ser mostrado, isso não pode ser escondido. Porque ele sempre tomou muito cuidado com a produção dele. Então, assim, não é um tomate que É você o vai processo, comer, processo. um tomate que você vai comer que foi picado 3 horas da tarde. Não é. Sim, sim. É picado na hora. Não, isso por isso que a gente paga aquele preço que vale o lanche dele, feliz, né? Aham. Porque é um preço adequado Sim. a Às toda a vezes demora estrutura, um ao pouquinho custo. ali e tudo mais, mas é porque é tudo da hora. O tomate é picado na hora. Tudo é Não, feito e na a hora. então é apresentação bonito. do lanche, impecável. Tá demais. Tá ignorante, tá ofendendo aos olhos de um ser humano normal. Aquela apresentação de um lanche de foto, de publicidade, E o que eles estão entregando. é o que eles estão entregando, assim, milimetricamente cortado o pão, que encaixa com tudo, nas proporções e nas texturas certinhas. Eles sempre tomaram O pão muito não tem uma machucadinha na casquinha. É ignorância aquilo lá. Sim, eles sempre uma obra tomaram de muito arte. cuidado. E, cara, Muito cuidado com apresentação é tudo. Eles sempre tomaram muito cuidado com isso. E a gente precisava trazer isso para a marca deles. Então, dentro do ambiente, a gente precisava trazer algo que fosse suficiente para a marca deles. Você comentou de climatização. Como é que vocês conseguem medir pra, tipo, caramba, eu quero que o cheiro vá pra aquele lugar. Claro que você pode usar os exaustores, mas como que ele é colocado de forma Direcionado? Isso, como que ele é colocado de forma estratégica? Então, a gente tem na cozinha a gente faz alguns triângulos funcionais que chama. Então a gente vai colocar ali o eletro, né? Fritadeira, ali ele usa o pit e tudo mais. A gente coloca ali em ponto estratégico onde a gente consegue fazer essa exaustão e jogar pra fora. Que o arquinho sai, né? Ele vai pra cima e sai. Ele sobe e vai pro Então você já pro mundo. adequa ao dimensionamento cúbico, sabendo que o vento entra Tira geladinho do de fluxo de lá. ar. Sim, tira do fluxo do Tira do jar fluxo de ar. e manda a ventilação de fora fazer o trabalho que tem que fazer. Vem a ventilação e vai levando. O que ia acontecer? Se a gente jogasse a tubulação lá, a gente jogou pra trás. Se a gente jogasse pro lado, ia vir direto na janela. Ia voltar pra Porque dentro. o vento não ia dar conta de levar pra fora. Então, a gente utilizou alguns triângulos funcionais de cozinha e tudo mais pra poder jogar a exaustão no lugar certo. Luizão, medo. Qual é o seu maior medo como ser humano? Voltando agora, vamos falar dos primórdios da família. Isso, preso do ser porque humano, da atropelou pessoa. o engenheiro. Qual que é o seu medo, cara, que você tem assim hoje? Vai, coach. Barata, rato, aranha, de ser atropelado, de morrer, de cair de Engenheiro altura, atropelar do você. que é? De ficar pobre, o que é o seu medo? De perder a capacidade de sonhar. Perder a capacidade de sonhar. Cara, a gente vive porque a gente sonha. O sonho move o mundo. A partir do momento que você para de sonhar, qual o sentido da vida? Então é continuar sonhando. Eu tenho medo de um dia perder a capacidade de sonhar. Acho que seria isso.
Agora, medo... Eu tenho medo escuro também. É? Mas seria isso. Legal. Paula, se você tivesse agora todo o dinheiro que você imagina um dia chegar a ter, o que você faria a partir de agora, da vida? Só viajaria, cuidaria de pessoas, fazer um trabalho social? O que você faria? Você nunca mais precisasse pensar em dinheiro. Se dinheiro não fosse problema pra você a partir de hoje. É. Pix Imobiliário. Acabou. Você não Pix. precisa se preocupar com dinheiro mais. Vai fazer o que você gosta. Pix da Rio Pronto. Podcast. Olha, é difícil, porque a gente é moldado, né? Moldado a trabalhar, moldado com... Mas assim, eu curtiria minha família. Eu pegaria minha família inteira, que a gente é muito apegado, muito junto. O meu Os marido costuma aglutinados. falar que a gente é a grande família, porque ao mesmo tempo tá todo mundo brigando, tá todo mundo junto, ninguém pode passar mal, que tá todo mundo... Então, assim, pra mim, o que é mais importante na vida é a família. Então, se hoje eu não precisasse me preocupar com nada, eu teria mais tempo pra ficar com a minha família. Com a minha mãe, com a minha irmã, com meu pai. Aqui mesmo? Ou você viajaria o mundo, tem algum lugar? Ah, eu ia levar eles pra conhecer bastante lugar bonito. De 365 dias, você imagina que você ficaria quanto tempo em viagem, quanto tempo aqui, no conforto do teu lar, por exemplo? Uns 364, tá bom, né? Olha, eu gosto muito de viajar. Acho que dificilmente eu ficaria aqui. Voltar pra casa. Eu amo minha casa. Amo tudo, mas assim, eu gosto de conhecer lugar novo. Tá. Então, eu sempre me realizo conhecendo lugar novo. Então, se eu estiver viajando, pra mim tá tudo certo. E se você tivesse todo o dinheiro que fosse possível, você continuaria morando aqui? Ou você ia pra outro lugar do mundo? Se você tem vontade de morar em outro lugar? Eu tenho vontade de morar em outro lugar. Tenho Onde? vontade de conhecer. Eu iria pra fora do país. Conhecer outra cultura. Tá. É oriental, asiática, europeia? Europeia. Minha Europeia. paixão. Sério? Amo. Tá. Aqui se vê arquitetura, coisa e tal, Itália. de lá que coisa vem a chique, tendência. né? Aquela coisa toda lá. E você, Luizão, se você tivesse toda a grana e não precisasse trabalhar mais, o que você faria? Nada? Ia ser surfista? Eu sei que ele faria. Ia dar um presente de aniversário pra mim, porque hoje é meu aniversário, porra. Tô brincando. Mais um pouquinho, você consegue esse pique. Ixi. Não, louco. Opa. Nada que um contrato eu sou. Perto do final do mês. Ó, o que eu faria? Cara, acho que eu teria mais tempo com a minha família. Continuaria trabalhando, continuaria desenvolvendo projetos, mas eu teria mais tempo de qualidade com a minha família. Ali mesmo em Tinhalão ou você ia pra outro lugar do mundo, cara? Cara, pra gente ser bem realista, dificilmente eu ia conseguir levar todo mundo comigo por questões de... Minha avó cresceu ali, vive ali, não ia querer passar o ano todo viajando. Mas eu permaneceria grande parte de um tempo por aqui. Mas eu acho que tempo de qualidade com a minha família. Assim como a Paola, eu valorizo muito a família. Para mim é essencial estar perto. No entanto, minha mulher mora em Londrina, eu passo metade da semana lá e metade da semana aqui. Então, Que loucura, cara. Que não loucura. não só por conta da família, claro. Minha empresa é aqui, os meus negócios são aqui. Mas Vocês são trampa pra caramba. Vai e vem. Eu poderia muito bem Bora lá. embora, começar do zero, mas... E ela não vem pra cá? Acho que não. Ela tem que área, só por... Ela é médica. Médico. Ah, não, então não vem. Então não Porque vem. médico é vida. Vida não... Se você falar, eu a medicina, ela fala tchau. Então você não quer fazer essa pergunta, então... Não, a gente não pergunta. Ela não pergunta pra mim, eu não pergunto pra ela. Entendi. A gente te ama, vive feliz e... Então tá bom desse tudo jeito. certo. Rapaz, ó, só pra finalizando aqui, um conselho que você daria pro Luiz lá do passado ou pra pessoa que tá começando agora na arquitetura? Cara, acredite mais em você. Não tenha medo. Acredite em você. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura. Se eu pudesse voltar lá atrás e olhar no meu olho e falar, acorda pra vida, acredite em você, não seja inseguro. Cara, isso vai te travar em muitas situações. O resto vai acontecer. Confia mais em você que o resto vai acontecer. Você é capaz. Legal. Se você pudesse voltar atrás no tempo e desse um conselho pra você lá atrás também, Paola, deixasse aquela mensagem, ou pra você lá pra trás, ou deixar uma mensagem pro futuro, pra sua futura geração, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E deixasse uma mensagem pro mundo, uma coisa que cabe no teu coração que você tem vontade de falar. Deus
nunca coloca um sonho no coração que não é capaz de realizar. E é muito difícil confiar em Deus. A gente fala que confia, que a gente tem fé, e quando bate na porta mesmo, quando aperta. Mas Deus conhece nossas fraquezas, conhece o nosso potencial, o nosso limite. Então, se tem um desejo no coração, segue ele, porque se te trouxer paz, é o teu propósito. Usa da ferramenta, né, que Deus proporciona e segue em frente, não tenha medo. Porque o medo paralisa. O medo paralisa, rapaziada. Galera, nós infelizmente estamos chegando no final. Queria que vocês fizessem um jabazinho da empresa de vocês novamente, falassem das redes sociais de vocês. Se quiser deixar o telefone de contato para um possível orçamento. Mas se você, a gente tem bastante público, então teu WhatsApp não para de tocar daí, cara. Entendi. Suspeito é isso. Até esse episódio pode servir nas redes sociais de vocês. Se vocês quiserem que o Natan te manda pra você usar na rede social um trecho, uma parte, você fala alguma coisa. O coach aí falando aí, pô. A gente brinca com o coach, porque assim, no último ano de faculdade, a gente fazia o TCC, né? Então, tinha terça-feira, a gente ia 8 horas da manhã e ficava até as 10 da noite na faculdade. E aí, a gente juntava a galera aqui da região, né? Eu, o Luiz, mais 2 formandas, e a gente ia pra lá. Passar daí, o dia comigo não é fácil não, viu, cara? Pedrada, mano. Não, eu falo pra caramba. Ixi. Não dou paz. Entendi. Hanna, parabéns. Inclusive. E aí, às vezes a gente tava, tipo, muito... Nossa, meu Deus, assim, cheio de coisa pra poder fazer. E apurado, e professora pressionando. Todo mundo sofrendo. E todo mundo sofrendo. Colocava uma música no carro. Ah, gente, seja você a sua força. Seja você o seu TCC. Ele vinha com a música de fuga e ia falando. Confia no processo. Confia no processo. Entendi. Essas coisas, assim, Então, de coach. pode desbaratinar um pouco. Oh, que massa, entendi. cara. Não, que massa. Tem uma perfeito. história muito top por trás disso. Tem. Faz um jabazinho aí, fala das redes sociais de vocês. Cara, segue lá, Diamante Móveis Planejados. A gente tem bastante conteúdo legal, bastante dica. Muita foto bonita, muito móvel bonito. Preço ou qualidade lá na Diamante Móveis? Qualidade. Qualidade. Mas o preço proporcional à qualidade. O preço é bom. A pessoa não vai se arrepender de fazer negócio com vocês. É o que eu falei agora há pouco. Eu não deixo o cliente pra trás. Não deixo. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos. O cliente precisou de mim, eu não deixo o cliente pra trás. Manutenção e garantia. Manutenção e garantia. Legal. Telefone de contato. 439-9606-3354. Legal. Telefone pessoal, que é o telefone de trabalho também. Entendi. Paula, tem umas mídias sociais tuas? Como é que as pessoas te seguem? Se precisar de alguma coisa? Tem. O Instagram é paolacaroline.arc. É Caroline com K ou com C? Com C. Paola Caroline com C. Caroline .arc. com C. .arc. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Aí. paolacaroline.arc. Eu deixo inspiração, dicas, mostro um pouco do meu trabalho. Às vezes dá muito tempo, mas sempre que eu tenho um tempo, eu tô postando tudo aquilo que é realizado, tudo que é feito. E vai ser o maior prazer do mundo ter... Se alguém precisar aqui na região, então, de obras até 4 andares... E contrato arquiteto. Arquitetônico a gente consegue fazer quantos andares for. O que a gente tem até 4 andares, Estrutural. até 4 pavimentos é estrutural. Legal. Mas o estrutural eu não trabalho. Eu trabalho com arquitetônico, com interior. Casa normal de varejo, aí pessoas comuns, você faz? Tudo. Casa, reforma. Acompanhamento de obra? Acompanhamento de obra. Acompanhamento de obra eu trabalho mais no interiores, em cima daquele projeto que eu desenvolvo. Pra poder sair alinhado. E teu WhatsApp de contato? 43 9685 4031. Legal. Show de bola. Todas essas informações eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. É só acessar, rola pra baixo. Não esqueça do like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra você não perder nenhum episódio da Rio Podcast. Beleza? Estamos chegando ao final, infelizmente. Foi difícil? Não, foi um prazer, tranquilo. foi prazeroso. Que bom. O coach Foi aqui manja. dinâmico, foi legal? Foi dentro do esperado? Foi. legal. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui. Que bom, voltem sempre. A Estúdios pode ajudar vocês também. E se tiver algum amigo bacana que queira falar, dar uma mensagem, não precisa ter nenhum tipo de qualificação. Todo mundo aqui é bem-vindo. Se a pessoa vier aqui para falar sobre natureza, sobre paz, sobre não fazer nada, sobre... Vamos Qualquer dia você conversar. traz aqui junto com o André, pra gente dar um pouquinho de risada. Beleza. Aí sim. Tá Pô, convidado aí é demais, né? não, pô. Aí nós vamos mudar de lado, aí vamos colocar vocês dois Aí aqui. a gente vai entrevistar vocês. Aí, Boa, aí, ó. Pode Uma boa ser? ideia. Ô, Andrezão, tô Torrecast. convidando aqui pra gente vir aqui. Ó, Torrecast agora. Kirascast. Kirascast. Aí a gente conta a história do Kiras Club aí. Então, beleza. Estamos fechando, então, Natan. Então é isso, galera. Muito obrigado por você ter assistido esse episódio até aqui. Não se esqueça da minha chave Pix, que se você quiser mandar um presente
aí de aniversário pra mim. Tudo acima de 100 mil reais tô aceitando. É isso, um grande abraço pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado.